Estamos de volta com o programa Conclusões Racionais, número 31, programa de continuação do quinto fascículo da réplica. O assunto era realmente profundo, era um assunto sério que precisava ser explicado de forma lenta e de forma o mais profundo possível, dentro de alguns argumentos, para que a gente pudesse falar das coisas racionais e entender um pouco mais dos assuntos que estão contidos no quinto fascículo. Então, a nossa visão e o nosso entendimento fica todo voltado somente para o quinto fascículo. E nós aqui damos abertura ao programa Conclusões Racionais, lembrando que o objetivo do programa é que possamos buscar entender melhor os assuntos racionais em forma de bate-papo, em um questionamento, onde possamos juntos entender, eu aqui do meu lado e você do seu lado, entender melhor a mensagem racional nas entrelinhas, algumas palavras-chave, algumas frases que fazem total sentido. Por exemplo, nós usamos uma frase no programa anterior sobre o segundo fascículo da tréplica, e essa frase tinha toda uma ligação e todo um contexto com o programa de número 30, porque estava ligado ao assunto do quinto fascículo da réplica. Então, para que a gente possa continuar o assunto do quinto fascículo, primeiramente, eu não sei qual é o seu fuso horário, mas bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, para você que não está nos assistindo agora. Agradecer muito pelo crescimento, pela quantidade de inscritos no canal do YouTube. Lembrando que o projeto RCTV é um projeto que está em várias plataformas, então nós temos a linha da RCTV Universo. Lembra que se você for buscar somente pelo nome RCTV, você vai encontrar outras empresas, outros canais no YouTube. Então procura RCTV Universo, você vai encontrar lá o símbolo da RCTV, que é os três poderes, né? E lá, junto com os três poderes, você vê o símbolo do Sol atrás, né? Então fica fácil de reconhecer o canal da RCTV. A você que tem interagido nos bate-papos, mandando mensagem no privado, pelo WhatsApp ou pelo Messenger, ou até mesmo no próprio canal do YouTube, obrigado. Esse bate-papo é importante, essa sua opinião é importante, e é por isso que esse programa apresenta esse perfil de bate-papo, né? É importante a gente trocar essa informação dessa forma e não no sentido de ensinar. Aqui a gente não tem essa vontade, esse desejo de ensinar ninguém, apenas esse questionamento e essa revisão de alguns assuntos para que a gente possa compreender melhor alguns assuntos. Para falar do canal da RCTV, você também tem outro canal que você pode nos ajudar, o canal Universo em Desencanto em Inglês. Você encontra ele no TikTok, encontra no YouTube, encontra no Instagram e em outras plataformas. Então, Universo em Desencanto em Inglês e Universo em Disenchantment, com a exceção somente do Facebook, né? Porque no Facebook ele está um pouquinho diferente, Universo em Disenchantment Book. Mas se você for procurar pelo site, o site agora está em manutenção, a gente está fazendo uma troca dos canais, dos programas que circulavam antes na rádio online, então tem toda uma revisão e um processo renovado do projeto RCTV. Com relação ao programa Conclusões Racionais, eu tive uma gravação no programa anterior, uma divulgação que a gente fez na Estônia. E para falar dessas três últimas divulgações, na Letônia, Estônia e Lituânia, eu ressalto de trás para frente agora na Estônia. Primeiro contato com uma senhora com uma criança, que pegava o livro e olhava para a gente com um olhar assim de que tinha algo a mais para ser dito. Ela olhava e olhava para o livro, ela saiu com o livro, levou o panfleto. E assim são essas caravanas que vão passando pelos países. Então, assim, é uma oportunidade única que a gente tem para doar os livros para quem realmente tem interesse, e assim tem sido. A segunda foi um senhor, eu acho que por volta de 35 a 45, e ele pega o livro e olha e fala assim:
energia racional. Esse sou eu, posso levar? E eu achei super interessante ele abordar a caravana dessa forma, né? Caravana pequena, são só 4 integrantes, mas a gente tem feito um trabalho simples, mas objetivo. Ele tem alcançado os propósitos. E esse foi o nosso segundo contato. Nós tivemos aí outros momentos interessantes e pulando para um momento final, né, porque teve outras doações no meio do processo, mas no finalzinho, já quando a caravana encerrou, eu estava passando por uma loja e essa loja vendia coisas assim, lembranças do país, né, que você quer comprar, aqueles imãs, chapéu, né, e coisas assim. E eu vi uns bonés interessantes, parei na porta da loja para olhar, junto com a caravana local. E esse senhor de dentro da loja, ele olhou para a gente e falou algo que eu não entendi, dizendo: eu quero isso aí. E eu pensava que ele estava falando do boné, que eu estava olhando os bonés na entrada da loja, ele de dentro da loja: eu quero um desse aí. Eu entendi que ele queria o panfleto. Então, dessa forma, o panfleto não foi distribuído nas ruas, né, para quem está passando, mas por alguém que pediu o panfleto olhando para a gente. Ele certamente viu alguma coisa, e no momento que eu fiz a doação do panfleto, eu achei interessante mostrar o livro para ele, mostrar a capa do livro, falar que é um livro que veio do Brasil e doar esse livro para ele. Ele ficou muito feliz, recebeu o livro, e a felicidade foi tanta que ele quis procurar algo na loja para dar para a gente em troca, né? Então são situações que eu estou contando aqui resumindo, mas a felicidade dele é tamanha que ele queria dar alguma coisa em troca. Isso já aconteceu antes, em outras caravanas. Eu acho que dessa caravana da Estônia, das pessoas que eu vi, né, que foram 7 livros doados, dos 10 que a gente levou, eu poderia ter ficado um pouco mais, a gente não ficou tanto tempo. E depois eu acho que em segundo lugar vem a Lituânia. A Lituânia teve alguns assuntos interessantes que eu já falei antes, né? Um escritor local que recebeu o livro, super interessado, passou um tempo questionando, né, e buscando entender o que é o livro, e quando ganhou o livro, falou: eu vou começar essa leitura aqui agora. Eu achei interessante esse assunto. Teve um outro também, rapaz, que procurou a gente e passou um tempo conversando. Ele fez a leitura do livro, já iniciou a leitura do livro, já entrou em contato por e-mail. Então, também achei interessante esse longo bate-papo de quase meia hora na caravana local, na Lituânia. Temos doações iniciais em Uber, né, em lojas. A gente passou por alguns momentos bem legais na Lituânia. Eu achei uma divulgação leve. Na Letônia, ela foi uma divulgação mais restrita. Nós doamos uma livraria local de esotérico, né, de livros esotéricos. Doamos também na Estônia, em uma livraria local. Saíram 2 livros lá. A gente colocou também nessa livraria da Letônia também 2 livros. Então a gente faz a doação e a pessoa decide se ela quer mais livros, ela entra em contato com a gente envia os livros de graça para ela, para que ela possa fazer o que ela acha que é melhor, distribuir, dar de presente, ou até, se for do interesse de uma loja de esotérico que quiser vender, isso aí é com ela. A gente não vende os livros, a gente faz a doação dos livros. Mas é interessante essa questão da Letônia, porque nós lidamos com dois líderes da Igreja Católica Americana, e estava fazendo uma espécie de uma caravana local, algum projeto local, e aí a gente parou para conversar. Falamos do Yeshua, porque as abordagens são diferenciadas, e falar do livro Universo em Desencanto, ele nos dá essa possibilidade de entrar em qualquer assunto de qualquer religião. Se a gente fosse falar de budismo, a gente tem como entrar com um assunto que tem tudo a ver com budismo. Se a gente for falar de espiritismo, a gente tem como falar de espiritismo, porque o assunto tem tudo a ver com o espiritismo. E se a gente for sair da linha religiosa e for falar da linha filosófica, tem tudo a ver com quem busca algum processo de entendimento da vida, de uma revisão de valores. Então, o livro Universo em Desencanto é realmente muito, mas muito profundo em tantos aspectos. E é por isso que a gente acha
importante tirar desse contexto da religião, da seita, da doutrina, porque o ser humano já se acostumou com essa ideia, né, de que é religião ou é seita, não tem uma regra mediana, né? Ele acha que está falando de Deus, está falando de religião, mas quando a ciência aborda o assunto de Deus, não é religião. E se fala do início do universo, do início da vida, se não é ciência, é religião. Então fica uma coisa assim, você é obrigado a entrar numa categoria ou em outra, né? O livro Universo em Desencanto, ele não é ciência, mas está muito, mas muito acima da possibilidade de qualquer grande um doutor em metafísica, de se aprofundar nos assuntos e dizer: esse assunto aqui é pura metafísica, esse assunto aqui é a essência da biologia. Então é muito fácil você entrar também na linha científica e falar do universo, da expansão do universo, do afastamento dos corpos celestes, entendimento do crescimento e da geração da vida. Então todos esses assuntos que a gente está comentando aqui agora, todos eles, em absoluto todos eles, estão contidos no 5º fascículo, e é por isso que a gente fez uma espécie de introdução dos capítulos para justificar o que a gente vai abordar. Então, para falar do programa anterior, nós fechamos no capítulo A Esperança de Todos, realizado de forma real, racional, lembrando também do título do capítulo do 2º fascículo da tréplica, a decepção de todos que encontraram o inesperado, a verdade das verdades, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o A e o Z. Nós abordamos aí os 3 assuntos principais do início da cultura racional, né, na tenda espírita Francisco de Assis, em 1935, no encerramento das atividades espíritas, em 1935, que vem de um berço onde o cristianismo e o espiritismo eram assuntos comuns. Então, eu precisei abordar um pouquinho do cristianismo para justificar 2 conceitos. O conceito que a gente conversou no programa número 30, que devido a um ambiente muito, muito turbulento, eu tive várias pausas, pessoas passando na frente da câmera, pausas com segurança do navio, interação com o pessoal que está atrás da câmera. Então, assim, foi meio difícil falar naquele ambiente. Mas o objetivo ali era falar sobre os 4 ângulos, 4 pontos de vista que a gente pode enxergar o Yeshua: o ponto de vista humano, o ponto de vista do personagem criado, o ponto de vista da força ou da energia ou da entidade que rege a religião, e o ponto de vista de Deus. Então, nesses 4 pontos de vista, ficaria justificado a necessidade do cristianismo, a necessidade da vinda do Yeshua e de todas as etapas, né, da construção da religião do cristianismo que foram apagadas ou ignoradas ou escondidas da humanidade e sendo assim reformuladas em 328, se eu não me engano. Então, a ideia é que existiam vários ângulos para analisar. Os primeiros ângulos são dos primeiros 30 a 100 anos das seitas, né? Porque eram seitas, não dá para dizer nem no singular, né? Eram 10 seitas que eu apresentei aí, mas tem muito mais. A gente sabe que a divisão, as dificuldades de falar do assunto, o pessoal imigrando para países diferentes, com idiomas diferentes. Então, inicialmente, já aquele cenário confuso de 4 idiomas ali, um que está para entrar, que seria o latim, e 3 que já estavam em plena atividade, o aramaico, né, e com o seu declínio, o grego e o hebraico. E aí entra os interesses políticos da região, do local, né, do governo local, porque a gente sabe que a influência na história de Roma ou de outros cenários também mexeram muito com essa estrutura local. A gente não se aprofunda no assunto, porque esse não é o objetivo do programa, mas a gente pode buscar isso. Se você tem interesse, é só buscar, entender qual era a relação política do local e qual era a relação religiosa com o judaísmo para manter a calma, manter o ambiente, né, na mesma linha, na mesma sintonia. Então, se não bastava as diferenças
da tradução e da transliteração do grego, do latim, do hebraico e do aramaico, nesse conflito de décadas e mudanças, se não fosse só isso, mas aqueles povos que migraram e levaram esse conhecimento para outros locais, por exemplo, como a Etiópia ou para a Índia, como a gente tem registro na Índia ou registros na Etiópia, essa mudança também vai entrar uma outra tradução e uma outra transliteração. E se não fosse só isso, vem as interferências da religião, que no caso é o judaísmo, e por isso são 10 seitas que foram apresentadas no programa anterior, e essas 10 seitas têm ideias e conceitos absurdamente diferentes que vão ser rejeitados mais à frente quando o personagem, aí entra a questão do personagem, independente de quem foi ele, o ser, mas o personagem é criado, onde personagens mais próximos, né, a eles são banidos, são tidos como vamos dizer assim, prejudiciais à ideia do Yeshua, e essa distorção, ela tem uma alteração não só do entendimento, mas as influências do judaísmo em cima desse movimento, dessas seitas, né, dessas 10 seitas que surgiram a partir do judaísmo. Então, esses novos cristãos judeus, eles vão discutir assuntos durante alguns 200 anos, até que a reforma consiga banir algumas informações de quem estava muito próximo, quem tinha muita importância ao Yeshua, inclusive em alguns documentos dizendo que alguns são muito mais importantes e mais relevantes, mas foram banidos, para que os outros assuntos pudessem se encaixar. E aí vem os questionamentos de tradução, porque se há interferência política e há interferência religiosa dessa política local, que é a influência de Roma, e se há uma interferência religiosa e política dos judeus que eram contra a ideia do cristianismo, e se há uma interferência dessas 10 seitas em opiniões diferentes, então isso vai gerar esse telefone sem fio que chama, né? Um contando para o outro, contando para o outro, contando para o outro, e fazendo essas alterações. E essas alterações também têm mudanças de idioma que levam à transliteração, mudanças de sentido da palavra, palavras atuais agora nas Bíblias atuais, você vê que são conflitos muito fortes, são choques muito intensos entre uma palavra e outra palavra, se um sentido é uma coisa ou é outra, ou até o nome de Deus, no caso, representado pelas religiões mais antigas, como Yahweh, entrar com um sentido novo de Senhor, né? Então está todo um contexto para ser analisado, e o que o racional superior nos apresenta é que há uma diferença, né, no hebreu, no aramaico, no grego, e obviamente em outros idiomas que ele comenta no quinto que vão morrendo. E ele fala também muito no Obras-Primas o motivo que tudo isso está acontecendo. Então há um entendimento da pessoa no Obras-Primas, né? Quem era a pessoa, o Yeshua pessoa. Dá para entender quem é que criou o personagem numa visão energética e não numa visão só histórica. Ele vai mencionar as questões históricas de tradução, mas vai também mencionar as questões políticas e intencionais de modificar a proposta do Yeshua. E aí o Obras-Primas, ele já começa a falar desse cenário, do objetivo dele. O objetivo dele pode ser muito mais entendido com a leitura do Obras-Primas e do quinto fascículo da réplica, porque esses dois eles vão entrar assim vão, como diria, se encaixam, né, perfeitamente, porque um dá o seguimento ao outro, né? Então, o motivo de colocar só esse título do capítulo do segundo fascículo da tréplica, a decepção que todos encontraram, o inesperado, quer dizer o quê? Quer dizer que aquilo que você estava esperando não é exatamente aquilo que você está vendo. Então causa essa decepção. Então esse conceito do Yeshua em uma religião ou nas outras que eu apresentei, que também era assunto do Messias, né, do Mashiach,
e qual era a ideia dessas religiões, né, que são muitas religiões, que trazem a ideia do Messias. Então isso vem herdando lá do Egito, e para falar de cultura racional, a gente tem que ignorar a história moderna no ponto do Egito e avançar o que é que veio antes do Egito. Então, por exemplo, se a gente fosse falar de Göbekli Tepe na Turquia, né, nesses 12 mil anos de história desconhecida, né, porque a nossa história moderna tem 5, então o que a gente está falando aqui é a justificativa do 5º fascículo sobre a mudança de alfabeto. Então, a mudança do alfabeto artificial e do astrológico, na verdade, são fragmentos e não uma mudança. E é desses fragmentos que são refeitas a história moderna. Então, a gente está falando de um período, né, dos últimos 5 mil anos, que a história moderna já tem alguns registros e algum entendimento, mas tudo isso tem uma ligação com o que vem antes. Então, nós herdamos essa ideia desses deuses do Egito Antigo já de antes do Egito, né? Então, o Egito da história moderna, esse é o final da história. Para entender o porquê que o Egito da história moderna é o final da história, se você parar para analisar as questões técnicas, por exemplo, da construção das pirâmides, que tem ali pedras de 15 toneladas a 80 toneladas, que é o peso máximo que já foi encontrado em algumas vigas, né, principais, alguns pilares em pesquisas atuais, você vê que o maior guindaste atual do planeta, o mais poderoso, levantaria no máximo 15 toneladas, e isso é uma condição especial agora, né, em 2024. A gente está falando de 5 mil anos atrás, de pedras de até 80 toneladas, de construções que ninguém tem capacidade de reconstruir com a precisão e com a dimensão e com a altura e com o peso. Então, é para entender que a nossa história moderna, ela começa no fim de uma outra história. E o fim dessa outra história, na verdade, ela entra no plural, e também é assunto do 5º fascículo, é o assunto da extinção de muitas civilizações e não de uma civilização. E nós trazemos isso, né, esses fragmentos que entram na história moderna da religião do Egito. As religiões do Egito influenciam em outras religiões. É claro que o nosso foco é Egito, falando de história moderna, mas falando de evolução da humanidade e de Pangeia. O assunto também é tema do 5º fascículo. Então, é por isso que eu digo, é um dos assuntos mais lineares e mais completos que eu vi até o momento, que a gente possa narrar, né, até esse programa, nessa forma linear. Ele vem falando de evolução histórica, conflitos históricos, conflitos políticos, intencionais de tradução local, mas ele no Obras Primas ele fala de quem está por trás. Então são esses seres, essas forças que começaram antes do Egito Antigo e vem trazendo esses fragmentos para depois do Egito Antigo. Então a humanidade cria essa raiz religiosa que vem a criar esse politeísmo, e esse politeísmo entra em choque com o faraó Akhenaton. Há uma tentativa de segurar o politeísmo que não funciona. Então, alguns 1000 anos depois, entram aí outros personagens que tentaram representar algumas profecias já criadas e já conhecidas antes do ano 0, e o Exu, já sabendo desses princípios que são princípios do judaísmo, que começaram lá no Egito, né, desde o Êxodo. Então, se você analisar a evolução histórica em um ângulo e a evolução da cultura racional em outro ângulo, você entende as ligações e os pontos, por que eles são tão interligados, né, os assuntos. Então, essas religiões, elas criam segmentos férteis de outras seitas e outras religiões, e o judaísmo, ao começar com essas seitas férteis do Egito, no cenário que ele foi certamente influenciado, já que o Êxodo dá um entendimento, né, de que ambiente eles tinham ao redor e gera uma influência dos deuses ao redor. Então, a ideia do Messias, do Mashiach, desde aquele período, já é o assunto principal que o Racional Superior fala no capítulo do programa anterior,
né, a fase do Messias MJC e a fase do Messias JC. Então, MJC, Manuel Jacinto Coelho, Messias JC, Messias Jesus Cristo. Então, se você tem algum outro entendimento para a palavra Messias JC, escreve no canal aí o teu entendimento, porque é para isso que a gente está aqui conversando. Eu estou falando o meu ponto de vista e o meu entendimento, e certamente, se estiver errado, a gente faz uma revisão em conjunto e a gente aprende em conjunto, na verdade, com as mensagens do Racional Superior. Então, no Obras-Primas, ele menciona todo esse argumento energético que está por detrás, que tem a intenção de distorcer a mensagem do Yeshua, e ele explica os personagens, que alguns são personagens conhecidos da história, do cristianismo. Ele fala das lideranças e influências políticas, e ele também fala da presença da energia do mal, da energia magnética, trabalhando na distorção e na destruição da mensagem do Yeshua. E é por isso que falar de história, pelo menos do que a gente pode entrar em alguns assuntos, questionamentos de tradução de autores diferentes, por exemplo, como o Apocalipse, né? E você vê que os questionamentos de historiadores que falam que são 2, 3, 4 escritores diferentes, com ideias diferentes, com caligrafias ou intenções diferentes, ou maiúsculas e minúsculas em lugares diferentes. Então, dá para entender que são fragmentos, que são pedaços, que são entendimentos dessas seitas que foram sendo destruídas nos primeiros 30, 40 anos, né? Ele mal saiu do cenário, já criaram as seitas, e essas seitas vão ganhando força e vão se convergendo por força maior, pela força de Constantino, até que ele bata o martelo e decida qual é a imagem do Yeshua que você vai receber. Então, dessas traduções, o Racional Superior menciona João, Nostradamus e Santo Odile, e dessas traduções do que a gente entende de João, ele tem aí, antecipando a vinda do Messias, narrando dos capítulos de João 16:7 a João 16:14, eu falei no programa anterior. Então, o objetivo desse programa anterior era essa introdução. Quem é o Messias JC e qual é o objetivo dele? Então, é só ler Obras-Primas. E o que é o Messias JC para a fase racional e por que ele é descrito da forma que ele é descrito no primeiro volume ou nos fascículos anteriores, se eu não me engano, que no caso é os amarelos aqui, porque o entendimento do bem e do mal na cultura racional, como a cultura racional não é literal, ele tem um entendimento de que o bem e o mal é bem e é mal sobre um ponto de vista, mas com a presença da energia racional, o bem não é bem, é um bem aparente. Então, ele é bom, mas ele é um bom sobre um certo ângulo, sobre uma certa intensidade, e ele é ruim sobre outro ângulo, sobre outra intensidade. Então, o que aparentemente é bom é mal. Então, a questão da tradução e a questão do entendimento das palavras racionais e das entrelinhas racionais é dizer que ele, o personagem, é uma coisa, ele, o homem, é outra coisa. A energia que rege o cristianismo e que protege os cristãos é outra coisa. E Deus, acima de tudo e acima de todos, obviamente, não ia só proteger um só povo, não ia só proteger só uma raça, não ia só ter o seu povo escolhido. Isso vem aí de antes do judaísmo, até as origens do judaísmo, até que seja entendido esse fundamento filosófico. Eu estou falando aí de 5.000 anos antes do período, né, que podemos identificar um povo como um povo judeu, né, e todas as influências. Onde é que eles tiraram essas influências? Onde é que veio o conceito dos primeiros povos, né? Qual era a relação deles antes de tudo isso? É óbvio que o quinto é um fascículo incrivelmente profundo, e eu só entrei nesses detalhes para falar sobre religiões, como eu falei sobre o budismo e a visão do Mashiach ou do Messias no budismo, do zoroatrismo ou do hinduísmo, e essas seitas novas dos ebionitas, dos gnosticismos, do marcionismo, do docetismo, do montanismo e das religiões, e das seitas que foram criadas com ideias diferentes do Yeshua, para dizer que tudo isso que é falado no livro Universo em Desencanto, ele tem esse respeito do racional superior,
No Obras-Primas você vê claramente isso, e as menções de João dizendo que quando ele vier, vos fará lembrar de mim, é o que aconteceu quando ele veio, né, nessa visão dos estudantes de cultura racional, que ele de fato é aquele esperado. Existem outros grandes nomes da história da humanidade que tiveram essa visão, também assunto do 5º fascículo, a visão de que chegaria à Terra, né, esse ser supremo, esse ser superior, para trazer o conhecimento e trazer a paz da humanidade. Então eu falei sobre várias religiões e seitas que falam sobre isso no programa anterior. É óbvio que a gente não é um programa de história nem de programa de teologia, a gente busca assuntos de forma bem rasa, mas você pode pesquisar e você também pode ter as suas conclusões aí, né? Então nós mencionamos essa ligação entre o Yeshua antecipando a vinda do Consolador ou do advogado, dependendo da tradução, e o Consolador justificando a vida do Yeshua. Então há uma história de quem antecede, aquele que está por vir, que aqui a minha missão está encerrada, né? Ele já tem o mundo como julgado, ele já tem as ações do princípio do monoteísmo implantadas, com as ideias de bem e mal, anjos e demônios, céu e terra. Então fica esse conceito, e esse conceito está muito amarrado nos assuntos do 5º fascículo, que você entende o porquê disso. Então essa é a questão inicial do programa anterior, mas a gente encerra até com um período até ruim, porque a intenção era que o programa fosse mais completo, mais longo, mas infelizmente devido à quantidade de interferências eu não tive como prosseguir. Então o programa de hoje nós temos aí, se eu não me engano, 3 ou 4 capítulos, com a intenção de acabar na página mais ou menos 58. E devido à profundidade dos assuntos, eu vou fazer uma leitura do que a gente vai falar, e ao ler esses itens, né, a gente vai lembrar isso mais à frente, do porquê ele abordou esses assuntos, né? Isso é o entendimento do estudante que aqui vos fala, né? E pode ser que você encontre algo mais profundo. Então escreve lá no comentário do YouTube, dá a tua opinião, porque é fundamental, inclusive, para a interação do vídeo, né? Para o entendimento do vídeo. Então, iniciando o programa de número 31, ainda, 5º fascículo, continuando desde o 29. 29, abertura, mudança vibracional, porque é preciso, devido a esses pesos, essas cargas da religião, né, das seitas que implantam esse peso magnético. Então é preciso se libertar disso e saber o quão profundo você quer seguir, e entender que você é capaz de vibrar em sintonias altíssimas, estando tanto em águas rasas como em águas profundas. Por isso falamos de águas rasas e águas profundas, programa 29 e programa 30. Então, para começar, programa de número 31. Como eliminar as doenças e conservar a saúde de toda a humanidade. Esse capítulo ele aborda assuntos como respeito à natureza, preservação, reflorestamento do planeta, razões para a revolta da natureza. Ele fala sobre a essência vibratória do vegetal. Você vê que até o vegetal tem a sua dose vibracional para alterar o corpo material e o campo energético material. A dose fluídica medicinal transmitida pelas árvores. E o que ele fala aqui não é de oxigênio, mas de um oxigênio medicinal. Isso aí ele fala de fluido. Então, se você buscar lá no início do livro Universo em Desencanto, no momento da transição, antes da alimentação, antes do uso da água e dos alimentos, você tem aí a essência fluídica, né, do planeta que o universo mantém e que o universo gera para que nós possamos viver, sobreviver e evoluir. Então isso é um princípio da cultura racional. Então ele fala aqui de oxigênio medicinal, e ele fala que é um remédio fluídico para ser respirado. Ele também fala aqui
desse tipo, né, de vida vegetal, no princípio da deformação, que cada vegetal transmite a sua dose vibratória de essência salutar. Então, quando ele fala a sua dose vibratória, a gente falou sobre programas bem anteriores, sobre vibracional, sobre a questão fugiu o nome agora do... Meu Deus do céu. Ele vai chegar aqui. Diapasão. Nós falamos em programas anteriores sobre o diapasão, e o diapasão, ele estando vibrando na mesma frequência vibratória do outro diapasão, então você vê a ativação de um segundo diapasão por causa da frequência do primeiro. Então, a sua frequência vibratória interior reflete no tipo de energia exterior que está vibrando ao seu redor. Então, você acaba captando essa vibração e sintonizando na mesma frequência vibratória ou não. Se a sua dose vibratória for uma dose vibratória superior e a sua frequência vibratória externa for inferior, você não é alterado. E você faz esse exercício com o diapasão aí para entender a diferença em hertz, né, e quais são as mudanças vibracionais de um diapasão para o outro em frequências diferentes. Então ele fala sobre essa dose vibratória da essência salutar no vegetal. Ele fala que toda árvore transmite a sua dose fluídica medicinal, fluido. Ele fala sobre o alimento oral, mas ele fala sobre um segundo tipo de alimento, não do oxigênio em si, mas de um oxigênio que você se alimenta dele. Então não é o H2O que ele fala. Tanto é que ele fala em outros livros sobre a limpeza do oxigênio para a inalação do ar puro racional. Então, para entender isso, ele está falando daquela essência vibratória inicial que foi dada no início da humanidade para que a gente pudesse se manter, né, vivo, né, e com energia. Então, ele fala também que é mais importante nesse conceito vibratório o que você respira do que você come. Então, são dois elementos diferentes, né? E ele vai lembrar do alimento natural, né, antes de comer e beber, que eram alimentos da essência do cosmos. A gente comentou isso agora, né? Então, é para entender, principalmente, que a cultura racional, embora ela fale sobre todas as religiões, ela não aborda o criacionismo como base da cultura racional, mas é uma espécie de evolucionismo, porque tudo aconteceu em forma evolucionista. Nós fomos evoluindo, e essa evolução, falamos no programa também anterior sobre Lavoisier, é um processo transformatório e não tem a visão como é a visão do cristianismo, tanto na questão do criacionismo como na questão da punição. Nós não temos aqui um Deus que é um Deus ruim, é um Deus vingativo, é um Deus guerreiro, mas nós temos aqui um Deus que é intervencionista, no caso do 5º fascículo, porque ele aborda algumas intervenções no processo da evolução para que os seres humanos pudessem se adaptar e pudessem evoluir e ter uma vida melhor, né, daquilo que foi proposto. Então, é uma intervenção na deformação do ser humano, e essa intervenção do senso racional, a gente falou sobre isso também em vários programas anteriores. Esse senso racional faz essa análise de como essa vida será reconstruída. E esse entendimento do design inteligente, né, de um ser de vida que já veio com o seu mapa, com a sua planta toda descrita. Ele fala no 5º fascículo também sobre a gota do esperma, e ele sabe exatamente aquilo que vai fazer e aonde vai fazer e o quanto vai criar, e nesse processo de divisão celular, nesse entendimento de quanto precisa. É tudo muito bem elaborado, então não poderia ser, sob nenhum aspecto científico, de uma ideia darwinista de que nada surgiu do nada, né? Ou melhor dizendo, uma vida inteligente, está aí a ideia do design inteligente, uma vida inteligente não poderia surgir do nada, e se surgisse do nada, não teria nenhuma relação com a ciência, mas com a religião. E ao surgir do nada, né, na ideia do evolucionismo, como uma célula totalmente primitiva, né, a gente tem também nos assuntos do 5º fascículo,
como uma célula primitiva poderia ter uma capacidade tal de reavaliar uma transformação de um ser micro, né, em nível subatômico, ao tamanho de um ser humano hoje, com trilhões de células funcionando. Então, alguma coisa falta para a ciência entender que esses assuntos não são possíveis. Nem a criação de uma vida inteligente humana que evoluísse a tal ponto de chegar à condição do ser humano, porque o que a gente está tentando justificar aqui é que cada célula, cada organismo, mesmo que fosse uma duplicação celular, ela deveria ter vindo não só com uma evolução de bilênios para atingir a condição humana, mas uma condição lógica para dar sentido a essa máquina de trilhões de células. É um assunto delicado para se falar e é óbvio que é muito mais aceitável algumas questões religiosas, porque na religião o criacionismo ele aparentemente teria algum sentido para algumas respostas, mas a cultura racional ela é tão ampla que ela não só aborda a ciência e o criacionismo, mas ela vai além, ela justifica os pontos, os pingos dos is, né, as vírgulas em cada sentença, em cada frase, para que a gente possa entender o que é a criação da vida em nível subatômico até a vida visível, orgânica que a gente conhece. No próximo capítulo, faltou uma questão, né? Porque eu disse sobre o intervencionismo, que a intervenção do racional superior, como você possa entender do verdadeiro Deus, ao interagir com a deformação para que ela fosse perfeita. E isso também é assunto do 5º fascículo. Mas perfeita dentro de um conceito de deformação, claro. E para encerrar, nós temos aí o assunto de longa duração, e a gente sabe que é acima de 800 anos. Isso também toca um pouco da religião do judaísmo e das seitas e da religião do cristianismo, porque dentro da religião do cristianismo e do judaísmo você tem aí personagens de 700, de 800, de 900 anos, e a cultura racional aborda isso desde obras-primas, se você tem algum conhecimento disso, que a menor das hipóteses, assim, mas muito, muito, muito ruim mesmo, 800 anos, em casos raríssimos 500 anos, mas a vida era muito mais longa do que essa ideia milenar, né? Então, esse assunto é um assunto bíblico, esse assunto é um assunto do judaísmo, esse assunto é um assunto do livro Universo em Desencanto, só que o livro Universo em Desencanto ele justifica, ele vai além, ele explica o motivo dessa vida viver tão longa, né, de tão longa duração, e o processo de evolução, né, dessa vida criada por uma vamos dizer assim, por uma mudança, né, no processo evolutivo, onde essa mudança ocasionou essa involução, essa decepção em termos de ponto de vista energético para uma vida absurdamente diferente do tradicional, ainda assim mantendo os seus princípios energéticos. Ela mantém a energia, como fala o 5º fascículo, né? A ligação com o mundo racional continua presente, a ligação com a energia continua presente, a energia que compõe o corpo humano e a ideia da máquina, toda ela do senso racional continua presente. Porém, é óbvio que era preciso entender todo esse processo, era preciso entender a nossa questão de evolução, era preciso entender os conceitos religiosos, era preciso se desprender da religião, porque assunto do 5º fascículo, né, o fanatismo das seitas e religiões geraram essas condições radicais, por exemplo, das guerras do islamismo contra o cristianismo, sobre décadas, séculos e séculos de guerra sem fim, de deuses sanguinários, de deuses que vivem buscando somente a imposição, né, através da morte, através do sacrifício, que antes era feito de uma forma e acaba sendo feito de outra, pelas guerras, pela Santa Inquisição, pelas cruzadas, né, pelos conflitos entre o islamismo e o cristianismo e outras tantas questões que a humanidade vem passando. Então, às vezes a gente sai um pouquinho do assunto porque a gente está tocando em tantos assuntos delicados, né? Mas, então, essa é a questão desse capítulo falando sobre saúde, né? Que é como eliminar as doenças, e mais à frente ele fala qual é a serventia, né?
da flora medicinal. Então ele entra em assunto sobre respirar a essência da conservação da saúde pela flora medicinal. Então isso é um processo que nós deveríamos estar fazendo, principalmente quem mora nas cidades, entrar em contato com a natureza e se manter respirando essa essência, né, da conservação da saúde. Então ele fala mais uma vez sobre esse remédio, que não é o oxigênio puro, né, aparentemente puro, mas é a energia vibratória que esses seres produzem, né? As diferenças entre alimentação e respiração pela essência da flora medicinal, porque entendemos os estudantes de cultura racional que o processo da alimentação não surgiu por acaso, né? Há uma total ligação energética entre a planície e o corpo do mundo racional, e há uma interdependência de ambos, de um para o outro, tanto é que quando um entra em instabilidade acaba afetando o outro, e a instabilidade do outro acaba afetando o outro. Então ambos ficam trocando essas interferências energéticas e se deformando um ao outro. E nesse momento, se há uma ligação energética e há uma interdependência do corpo do mundo racional com o habitante do mundo racional, então é justificado a necessidade de uma troca energética, inicialmente pela essência do cosmos, nas primeiras gerações de seres humanos, e essa essência do cosmos já deixando de ser o alimento principal, devido às mudanças de alfabeto, devido às mudanças de comportamento, devido à mudança de alteração de energia, de ação rápida e ação lenta, que é a energia magnética e elétrica, ainda na sua forma primitiva, causando esse desgaste energético, sem a reposição de energia, e o que nutria, que trazia a essência energética, que era a planície, e essa interferência e essa intervenção nesse processo evolutivo, você acaba buscando por aquilo que lhe dá energia. O que lhe dava energia era a planície racional até um certo momento. Então, ao findar essa energia, você passa no desespero a buscar essa energia de forma manual. E você continua tentando trazer para você essa energia que você precisa. Então, a interação com a água, a interação com os alimentos, ela entra num processo evolutivo necessário, que inicialmente não era necessário, mas até a extinção desse ponto vibratório, dessas correntes do cosmos alimentando o aparelho, então se torna necessário buscar pelo alimento, né? Então a gente está falando aí de um conceito de antes do alfabeto artificial e do fim do alfabeto astrológico, da transição entre um alfabeto e outro. O que é interessante nesse capítulo, que ele fala sobre conservação de saúde, e ele entra na flora medicinal, ele também aborda os assuntos de legumes e cereais para a conservação da saúde, e ele deixa aí essa lacuna que a gente conversou agora sobre os resquícios do alfabeto artificial, ou seja, tudo aquilo que a gente tem da história moderna dos últimos 5.000 anos são resquícios do alfabeto artificial. Então veja que a ideia do alfabeto artificial ele causa um impacto muito grande no estudante de cultura racional, para tentar entender esse princípio lógico, né, esse princípio sobre a evolução da nossa sociedade atual, né? Estou com um probleminha aqui no meu canal aqui. Então, esse conflito de entendimento não é tão difícil de perceber quando você vê que a ideia do que se tinha antes do Egito Antigo, que a gente conhece hoje, esse Egito Antigo que é só um fragmento, mas do que se era, há questionamentos, inclusive históricos e científicos, falando sobre a composição de alguns pedaços desse planeta, onde existem pirâmides e construções que o ser humano não compreende, com precisões que não passa agulha, que não passa uma gilete tão perfeita, né? Nesse entendimento de construção e de ligações com a constelação, com Órion, com seres divinos, com
a construção, intervenção e interação de seres superiores. Então são tantos questionamentos que existem no meio científico, no meio religioso, e quando você vê o que eles estão apresentando é um fragmento daquilo que a gente já foi. Então tudo aquilo que vem antes da história moderna, dos últimos 5.000 anos da história moderna, ou até podemos incluir Göbekli Tepe aí nos últimos 13.000 anos da história moderna, apesar que há uma lacuna entre 13.000 e 5.000 a.C., o que a gente pode entender é que a humanidade foi muito mais culta, muito mais poderosa em pontos de vista energéticos, vibracionais, e essa alteração do campo vibracional é que causam essas grandes construções. Então, a manipulação de energia elétrica e magnética, ou de energia de ação rápida e ação lenta, ainda na forma primitiva, na construção da energia magnética, causa um impacto muito grande no ser humano, uma alteração de comportamento, uma alteração de vibração, e essa força, ela foi potencializada antes do final do alfabeto do cosmos, né? No alfabeto natural da natureza, onde a gente entra num processo de intensificar, de aumentar a força da energia magnética e encontrando esses pilares magnéticos e criando essas construções para que a gente pudesse potencializar ainda mais a frequência magnética nos seres humanos, o que ocasionou também assunto do quinto fascículo, ocasionou um crescimento constante de uma energia que não é nossa, magnética, e essa construção da energia magnética acabou causando sociedades em conflito e pessoas extremamente ruins, e a extinção dessa população, dessa civilização em dezenas ou centenas de vezes, né? Então, esse é o assunto principal, é o assunto que a gente tem que tentar focar. Estou de novo focado aqui na minha dificuldade do meu play ali. Então, esse é o assunto dos fragmentos, porque quando a gente fala sobre extinção das civilizações, não de uma, mas de várias, e desses fragmentos antes ou depois da Pangeia, como você definir, desse afastamento das relações desses países, das coisas similares, dessas pirâmides, tudo isso foi fruto de um fragmento. A nova civilização, dessa nova história moderna da humanidade, dos últimos 5.000 anos, são fragmentos de construções e de civilizações anteriores, o que é assunto de muitos podcasts no Brasil, falando sobre assuntos que a gente não vai nem chegar perto, né, dos assuntos para falar, porque senão muda muito o caminho. Mas quando a gente fala de fragmentos é porque já foi muito mais poderoso, já foi muito mais intenso, e a natureza precisou, sob diversas formas, extinguir essas civilizações. Então, também assunto final do próximo capítulo que a gente vai falar aqui nesse programa, do quinto fascículo, a serventia da flora medicinal para que foi feita. Lá no finalzinho, ele vai falar sobre os antediluvianos. Então, se falar sobre os antediluvianos, é importante dizer que o conceito de dilúvio não é um conceito cristão, já que o cristianismo é produto de várias seitas do cristianismo, e essas seitas do cristianismo que surgiram do judaísmo trazem assuntos que vêm não do judaísmo, veja o Êxodo, mas de muito antes do judaísmo, que vem do Egito, que vem de regiões ao redor. Então são questões ainda em discussão histórica, são questões que são argumentos, mas esses argumentos precisam ser relevados no ponto de vista racional e serem contestados, talvez, no ponto de vista histórico e no ponto de vista religioso, sobre sua real funcionalidade. Então ele fala sobre os antediluvianos e sobre as destruições e extinções da humanidade por terremotos, por enchentes, por maremotos, por tufão. Então são diversos processos para a extinção da natureza do ser humano. Então, para falar do processo do quinto fascículo, dos antediluvianos, é importante lembrar que não é um assunto somente do islamismo
do judaísmo e do cristianismo. Nós encontramos na mitologia da Suméria, no épico de Ziusudra, né? É uma ideia que você pode buscar aí sobre a construção da arca, né? E de onde é que surgiu essa mitologia suméria. Nós temos a influência acadiana babilônica da mitologia de cerca de 1800 a.C. Perdão, eu não falei que o épico de Ziusudra é de 2100 anos antes de Cristo, e a mitologia acadiana e babilônica é de cerca de 1800 anos, que também menciona também no épico de Atrahasis, que conta a história de Atrahasis. Fugiu a minha tela aqui, deu um pane aqui. Que conta a história de Atrahasis, que foi avisado pelo deus Enki sobre uma divindade, sobre um plano divino de imundar a humanidade. Então você vê que isso vem de 1800 anos antes de Cristo, né, pelos babilônios, né, isso já é falado. Nós temos pelos sumérios 2100 anos antes de Cristo. E aí nós temos aí o tão famoso, que atualmente na internet no exterior, né, estão falando muito sobre o épico de Gilgamesh. Eu estou fazendo leitura e tradução na hora, então pode ser que eu erre na tradução. Então é cerca de 2100 anos a 1200 anos antes de Cristo, é da Suméria e Babilônia, que contém histórias sobre inundações, no caso aí são dilúvios, no caso, né? Onde você tem aí o Utnapnismo, que também é Utanapinismo. Oh, meu Deus, traduzir isso vai ser terrível, né? Utanapistrin. Tentei, vamos ver se a gente acha uma outra solução para ler isso aí. Que avisou o deus Ea, né, para sobreviver sobre uma enchente mundial e para construir uma arca. Então a gente está falando do época de Gilgamesh, de 2100 a 1200 a.C. Nas religiões abraâmicas, óbvio, né, na Bíblia hebraica, nós temos aí o Tanakh, que é a história da Arca de Noé, que você encontra em Gênesis. A gente vê no cristianismo, obviamente, que também é o que a gente vê do judaísmo de 1000 a 500 anos antes de Cristo. A gente vê aí essa herança do judaísmo também no cristianismo de 1000 a 500 antes de Cristo, e do Novo Testamento no primeiro século depois de Cristo, né? Então tudo isso é herança, como eu falei lá do início, que vem lá do Egito. Falei lá no início que é de religiões anteriores, de seitas anteriores. Você vê que já são 3000 anos antes do cristianismo, né, as histórias registradas. Então, no islamismo a gente tem também sobre o profeta Nu, que no caso seria Noé, e sobre a enchente, recortada por muitos surats, que são capítulos, né, e são inclusos no Surat Hud, 11:25 a 49, e no Surat Nu 71, a narrativa que enfatiza a missão profética de Noé. Na religião mitológica grega, nós vemos aí Deucalião e Pirra, cerca de 700 a 500 anos antes de Cristo. A influência também sobre um dilúvio, sobre Zeus incidindo num dilúvio terreno. Nós temos aí Matsya Purana, no hinduísmo, cerca de 300 antes de Cristo a 300 depois de Cristo, que fala sobre a reencarnação de um peixe chamado Matsya, do deus Vishnu. Nós temos a mitologia chinesa, cerca de 2000 anos antes de Cristo, falando sobre Gunyu, também fala sobre um grande dilúvio. Nós temos as culturas, obviamente, nativas americanas e indígenas, mas são recentes. Aborígenes australianos também são recentes. Nós temos as religiões africanas de Yorubá também falando sobre isso, mas também é recente. Religiões nórdicas, mas já é do 13º século da Era Moderna, né? Então já também é bem novo. E nós temos mitos chineses também falando sobre o grande dilúvio de Yu o Grande, entre 2000 e 1600. Então, falando de história, seja ela lenda ou não, há uma interferência divina no ponto de vista religioso histórico, em todas as religiões do mundo, em todas as seitas do mundo, falando sobre formas de extinção da humanidade, assuntos falados no
quinto fascículo da réplica, sobre os antediluvianos. Então ele entra na exposição de fatos ocorridos, os motivos da humanidade, no assunto, uma exposição de fatos ocorridos no mundo, feitos pelo verdadeiro Deus e os motivos dos males da humanidade. Ele entra no capítulo falando tudo feito com precisão racional. Vem aí a ideia do criacionismo, evolucionismo ou intervencionismo. Essa decisão aí é do seu estudo. Obviamente a gente sabe que não é criacionismo, porque Deus não criou o universo e o planeta Terra como é descrito em algumas religiões. Certamente evolucionismo, sob um ponto de vista, porque é um processo evolutivo, embora deformativo, mas evolutivo no ponto de vista final, porque era uma tentativa de refazer a vida energética, né? E intervencionismo, porque há uma interferência divina no processo da criação. Um Deus cruel versus um Deus de compreensão. É a visão da religião ou da seita, criando um Deus que pune, um Deus que castiga, um Deus altamente vingativo, ou um Deus que compreende, entende o que aconteceu, interage e aceita o que está acontecendo. Isso é o quarto item daquele assunto que a gente falou no programa anterior, sobre a presença do Yeshua, o homem, o personagem criado por Constantino e pelo concílio, a energia que protege o cristianismo, que é uma energia do campo aqui abaixo do sol, e a interferência divina no quarto item aí, que é Deus, que vê todos, né, da mesma forma, com a mesma igualdade. Então é óbvio que há um Deus de compreensão, há um Deus que respeita inclusive as distorções, os desentendimentos religiosos, e justifica no quinto fascículo que a religião foi absolutamente necessária para o processo evolutivo da humanidade, muito embora seja um atraso para a humanidade em outros pontos de vista. Ele fala sobre a ruína do fim do mapa astrológico e o fim de centenas de civilizações. Então o processo de extinção não é mas são centenas. Os resquícios que ficaram dos vestígios dessas civilizações que foram extintas, ou seja, o que nós temos hoje é um fragmento que deu origem ao hebreu, que deu origem ao grego, que deu origem ao latim. Essa ideia do grego, do latim, do hebraico, do aramaico e de outras religiões e de outros idiomas que ele fala no quinto fascículo é assunto também desse capítulo. Então ele fala sobre que Deus fez tudo certo, está aí o intervencionismo, a flora guardiã e conservadora da saúde, que no caso é a natureza que nos rege, a insubordinação a um princípio de leis morais, óbvio, mas não no princípio de punição. Então não acredite que o processo deformativo é um processo de punição, e não acredite que as classes inferiores também é um processo de punição, já que tudo é um processo evolutivo, não há uma condição melhor ou maior do que reciclar esse processo energético, e a única condição é extinguir um polo para refazer outro. Eu falei sobre isso, sobre um assunto parecido, há 2 dias atrás, ou um dia atrás, se não me engano, com uma pessoa que me ligou pelo WhatsApp. A gente estava falando sobre reconstrução da vida, e eu dei um exemplo sobre uma estátua. Por exemplo, atrás de mim aqui eu tenho uma estátua de um elefante, de gesso, por exemplo. Então, se você quebra a estátua do elefante em 1000 pedacinhos, e alguém entra na sua casa e encontra esses pedacinhos, ele vai enxergar uma estátua de um elefante quebrado em 1000 pedacinhos, ou ele encontra somente os fragmentos? E ao encontrar somente os fragmentos e não entender que era uma estátua de um elefante, ao tentar reconstruir, ele não conseguirá reconstruir, porque a condição que se encontra é impossível de ser refeita como era antes. Então esse processo entra num processo de reciclagem para talvez se transformar num outro objeto que fosse possível ser reciclado. Então o processo de reciclagem, nesse exemplo, transforma uma vida em outra vida. Então o processo energético deformativo, se não interrompido, nos leva a condições de extinção ainda maior e ainda pior. Então houve uma extinção de um corpo, do corpo de energia racional ao corpo deformado, já é um ponto abaixo. E se continuar nesse ponto abaixo, vai haver mais uma divisão energética para cair em mais um ponto. Então isso ainda é energia em evolução. Então não pode ser encarada
a condição nem da descida do mundo racional, nem do retorno ao mundo racional, independente da sua jornada, como algo em forma de punição, mais evolução, né? É vida em evolução. Então entra esse conceito de insubordinação. Qual é a ideia? Quais são os princípios? Quem está acima e abaixo? Obviamente, quem sabe detém conhecimento, e quem não sabe, mas tenta, não tem conhecimento. Então havia uma distinta relação entre o racional superior detendo o conhecimento e os corpos do mundo racional tentando uma evolução bem intencionada. Então mostra a diferença entre conhecimento. Em alguns capítulos de alguns livros você encontra aí sobre a palavra insubordinação, o que dá a entender de que eram fatos aonde esses e essas não possuíam nenhum respeito a uma ordem, aspas, porque não era uma ordem ao livre-arbítrio, né, mas uma orientação, aspas, ordem, porque se é insubordinação é uma ordem. Então ele dá essa ideia, né, sobre insubordinação. Então a gente fala sobre leis racionais e leis naturais. Falando ainda da abertura do programa, que isso ainda tudo é abertura, sobre a extinção de civilizações, né, das novas línguas adotadas. Falamos aí sobre o hebraico, o aramaico, o grego e o latim. Para falar sobre isso, nós temos aí a ideia de fragmentos do 10º século sobre o aramaico e o acadiano, antes de Cristo, do grego de 1450 a.C., são fragmentos, do hebreu de do século X a.C. e do latim do século VII a.C., mas como é mencionado esses 4 idiomas e outros no 5º fascículo, eu estou aqui argumentando a ideia de fragmentos históricos, de que não há uma prova histórica dizendo começou nesse lugar com essas pessoas. Obviamente, quem começou vem muito, muito antes, falando a língua de forma primitiva até que ela chegasse a esse ponto. Mais uma vez, Pangeia ou não, a gente pode conversar sobre isso. E aí ele fala sobre extinção em massa, né? E por isso a questão da Pangeia, a reciclagem energética para a renovação de vidas e controle para a direção certa. Uma tentativa de controle da natureza, porque não deu certo. A gente vê claramente que não deu certo, porque o objetivo era interromper o processo de vida magnética que saiu da linha natural para que a próxima civilização viesse sem nenhuma ligação, mas ao encontrar os fragmentos das civilizações mais antigas, então elas continuam e reconstroem a história no entendimento pequeno dessa nova civilização com fragmentos de civilizações anteriores, ou seja, então não funcionou. Então o segundo argumento, já no caso deformativo, é que a vida já não era mais tão longa, e por não ser tão longa, você vê que o ser humano se torna cada vez mais frágil, cada vez menos culto, para não ter tempo de lidar com as energias magnéticas, muito embora ainda existam esses e essas que tenham grandes feitos magnéticos na vida terrena hoje, né? Hoje, falando disso. Então, essa é a introdução do capítulo anterior e a justificação do verdadeiro Deus, o racional superior, que tinha que forçosamente vir uma justificação da situação universal da humanidade. Então, aí ele fala sobre o Criador, né, que fez tudo tão diferente do que está, ou seja, criacionismo ou intervencionismo. Ele fala sobre o mal hereditário, aquilo que a gente herdou das primitivas civilizações que foram extintas, civilizações no plural, a duração de séculos, e eu falei sobre isso há pouco tempo, sobre as religiões que abordam alguns assuntos de vida longa, entre elas aí o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Em alguns exemplos, para que a gente possa só dialogar, Enoque com 365 anos, Lameque com 777, Mahalalel com 895, Enos com 905, Kenan com 910, Sete com 912, Adão com 930 e Noé com 950. Isso são argumentos que eu busquei, você pode contestar.
Isso não são argumentos meus, mas são só para análise, né, de alguns assuntos. Então existem alguns registros que falam sobre civilizações. É claro que eu não deixei só o cristianismo, eu fui buscar em outros segmentos, né, do cristianismo e do judaísmo, e acabei achando. Há criações de doutrinas, seitas e religiões que foram criadas para esse motivo, para uma tentativa de evolução da humanidade. A religião, ela tem um conceito energético, que é o terceiro ponto dos 4 que eu falei sobre o Yeshua, a interferência e a regência energética, para que pudessem ser podados, limitados do conhecimento e que fossem impedidos de prosseguir com a ideia de magnetismo. O alfabeto artificial e o astrológico, que foram combatidos no período, né? Por que existia esse conflito? A influência e a mudança, e surgiram outros pontos na Terra. Quando ele fala de outros pontos no processo de Pangeia, se você fala na divisão do planeta e você coloca uma continuação de povos diferentes, com vestígios, né, de civilizações anteriores, com grandes feitos magnéticos em pontos diferentes, é óbvio que o entendimento e a evolução energética vai ser diferente. É óbvio que a questão cultural vai ser diferente, a questão do idioma vai ser diferente. Então, quando ele fala dos primeiros 4 idiomas que ele narrou e outros tantos extintos, eu acho que é mais do que um assunto para falar sobre a vida dividida em pontos distintos do planeta. Então, é óbvio que se há uma Pangeia ou não, e se há uma vida antes e depois dessas civilizações extintas, por que não falar do princípio da vida sobre, eu vou tentar traduzir, né? Procariático, eucariático e mitose. É óbvio que a vida, como a gente falou lá no início, ela não pode ter surgido do nada e se tornado inteligente, né? Não tem como. E é óbvio que a vida, em um certo momento, assexuada, né? Ela não tem nenhuma relação sexual, ela é continuada. Então, em que momento o ser humano sai da condição microbial, energética, para se tornar um ser humano orgânico, e em que momento ele nasce do chão, porque a ciência aborda isso e a cultura racional aborda isso, em que momento ele nasce da água, porque a ciência aborda isso e a cultura racional aborda isso, e em que momento ele deixa de nascer do chão e nascer da água para começar a gerar a vida dentro de si. Então, eu acho que também é um assunto que a gente pode conversar no programa posterior, sobre as questões de evolução do ser humano, no ponto de vista racional e no ponto de vista histórico e no ponto de vista religioso, porque é óbvio que nenhuma outra religião, nenhuma outra seita e nenhuma ciência jamais explicou o motivo das diferenças de raças, o motivo das diferenças de sexo e o motivo da vida inteligente. Mas a cultura racional, ela apresenta tudo isso. Então é óbvio que eu separei aqui as questões dos protobiontes, né, que são estruturas primitivas semelhantes às células, que podem se manter em ambiente interno. Nós temos aí o maquinário celular primitivo, que são forças iniciais das estruturas celulares que podiam facilitar o metabolismo e a replicação. As moléculas autorreplicantes, que são moléculas como RNA, que podiam armazenar e transmitir informações genéticas. Nós temos aí, embora o ambiente inicial da Terra fornecesse condições necessárias, sob o ponto de vista científico somente, para o surgimento da vida, o processo específico de mitose não existia nas primeiras formas de vida. A mitose é uma característica das células eucarióticas e que evoluíram mais tarde, à medida que a vida se tornou mais complexa. Você vê que o fundamento da ciência, ele deixa uma lacuna enorme com relação a esse processo. Eles não fazem a menor ideia de como A chega a B, né, e se transforma em C. Há só um A, B e C, não tem uma explicação lógica para justificar as diferenças. Porque quando a gente fala de origem, né, é óbvio que a origem, nesse exemplo de 2 gatos brancos, só poderia surgir um gato branco, né, no exemplo lógico, não no exemplo químico. Então, quando você fala de uma vida no universo que surge somente
através de uma explosão, você não consegue explicar o porquê que o Sol é diferente da Lua e que é diferente da Terra, se todos vieram da mesma explosão. Então, por que há tanta diferença entre os planetas se a fonte de energia é uma só? E se a fonte de energia da vida terrena é uma só, por que justifica as diferenças entre raças, no caso o negro, o chinês, o branco, o mulato, o índio? Como é que você visualiza? Eu estou falando de origem, eu estou falando dos primeiros segundos da vida terrena, surgindo da água, surgindo da terra, criando uma divisão inteligente e criando sexos e raças diferentes. Então não tem o menor sentido tentar justificar a vida do homem e da mulher no ponto de vista do evolucionismo, né? Darwinismo não explica de forma alguma como o homem surgiu e como a mulher surgiu, de modo que um dependesse do outro para procriar a vida. Então é muito lógico que se a vida surge da água ou da terra, e se ela se reproduz somente da água ou somente da terra, não teria nenhum sentido que essa vida da água ou da terra tivesse a necessidade de interagir entre si, porque ela é gerada da mesma fonte de energia. São questionamentos aqui que a gente deixa no alto para tentar argumentar esse conceito científico da criação da vida e o porquê a cultura racional aborda de forma tão clara, tão profunda a criação da vida, né, como ela é. Em resumo, enquanto a combinação perfeita de água e terra descreve metaforicamente um ambiente nutritivo perfeito de água e terra, né, descreve metaforicamente, eu fiz uma leitura errada aqui, num ambiente nutritivo que poderia ter dado a origem à vida, como a mitose, como entendemos hoje como surgiu, mas mais tarde, na linha do tempo evolutivo, com o advento dos organismos eucarióticos. Assunto também desse mesmo capítulo, a fase de todos com o Supremo Criador, criacionismo ou evolucionismo, mais uma vez, a origem da palavra racional inferior, o sentido humano dos assuntos racionais, e na continuação do capítulo, a justificação do verdadeiro Deus. Os habitantes do mundo racional estão em todo o universo, há muito que começaram a anunciar os princípios da fase racional, acaba tocando no assunto da criação da religião. É óbvio que ele fala que o povo está fanatizado pelas religiões, seitas e doutrinas, por esse motivo a cultura racional não veio antes. A conclusão racional sobre definição sem pé nem cabeça da origem da vida, a gente acabou de falar sobre isso. Eu falei de ponto científico, já falei em outros programas do ponto de vista religioso. A razão da existência da cultura racional para saber determinações divinas e orientações divinas. E ele fecha o capítulo com a mensagem da página 58, fortíssima, falando sobre o que ele já falava lá no Obras Primas. Ele falava sobre uma força sombria, negativa, que tem um papel fundamental por um ponto de vista e um papel altamente negativo e devido ao seu livre-arbítrio, destrutivo para a humanidade. Então ele interferiu e interfere em muitos dos processos evolutivos da humanidade. É um personagem conhecido, eu não vou narrar aqui, se você tem interesse, tem que fazer a leitura do 5º fascículo. Pausa para minha água aqui. Eu achei importante falar sobre a apresentação de capítulo, porque a cultura racional é muito, muito, muito profunda. E se você tem intenção de fazer da cultura racional uma seita, porque ela já existem, né? A cultura racional não é seita, nem é doutrina, nem é religião. Mas há aqueles que distorcem o seu conteúdo para a sua própria vantagem pessoal. E ao mudar os princípios básicos da cultura racional, você vê que ela cria um novo segmento, esse novo segmento cria um novo entendimento, e esse novo entendimento cria distorções que jamais foram ditas no livro Universo em Desencanto. Então, eu sugiro que você estude o livro e tire suas próprias conclusões.
E se você ouviu alguém falar alguma coisa sobre religião ou sobre seita, eu sugiro que você volte a ler o livro e tirar mais uma vez as suas próprias conclusões. O livro ele é feito para que não existam igrejas ou sinagogas ou locais de encontro para culto. O livro é feito para que não existam professores, nem mestres, nem gurus, nem ninguém ensinando cultura racional. É ele quem ensina. É por esse motivo que esse programa não tem o objetivo de ensinar, tem o objetivo de questionar, para que a gente possa evoluir no processo de estudo da cultura racional. Mas esses e essas que têm o interesse de acelerar a leitura com pouca compreensão têm seus objetivos obscuros. Esses e essas que têm o objetivo de impedir a expansão da cultura racional, ou a divulgação de cultura racional, ou até a publicação de livros em centenas de idiomas, têm as suas ideias obscuras, que deveriam ser questionadas sobre o ponto de vista racional. E é óbvio que uma vez que você encontra argumentos racionais e uma cabeça que não seja fanática, que não seja voltada para a fantasia das religiões e seitas, você vê claramente as intenções e quem é que está por trás. E quem está por trás está na página 58. Quem está por trás está contido lá no Obras Primas. E é óbvio que a intenção de todas as religiões e todos os grandes avatares é que logo após alguém viria para tentar desfazer os feitos. Então é importante a gente pensar muito mesmo antes de tomar uma decisão, né, com relação às distorções e às seitas racionais, como aconteceu lá com o cristianismo no início, né? O cristianismo foi infelizmente, né, foi tão distorcido no princípio da sua história, é algo que deveria ter sido comentado, né, durante centenas e centenas de anos, mas não foi. Ele foi, muito pelo contrário, foi protegido e foi óbvio que quem tem acesso a isso é menos de 1% da humanidade. Hoje, na era digital, fica mais fácil, né? Tá aí os evangelhos que são proibidos, todos eles disponíveis na internet. Se você tem interesse em conhecer, você só precisa buscar na internet as informações. Se você quiser conhecer uma religião hoje, uma seita, como ela funciona, você vai na internet e acha. Então, a era digital tem seus pontos positivos para mostrar que essas distorções elas são perigosas, né? Por exemplo, a cultura racional já está sendo traduzida em alguns idiomas já há algum tempo, né? E esses livros que foram produzidos, eles têm em alguns momentos, que eu sei disso, algumas distorções porque da crença ou do entendimento de quem traduziu de que não é necessário ou porque acha que é ofensivo. Poderia citar aqui, eu não vou citar, mas existem pelo menos umas 3 traduções de idiomas que eu conheço que foram feitas, que têm seus conflitos na tradução. Então, assim, isso aconteceu também no ano 0, no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 15, no ano 20, e isso vai acontecer na transliteração quando encontrarem algumas palavras que não têm nenhum sentido. Por exemplo, a palavra desencanto, por exemplo, a palavra ou a frase turcos que estão na Turquia e vão correr a primeira freguesia, ou a palavra lapidação, porque lapidar tem um sentido literal de matar a pedradas, que lembra do conceito do cristianismo e do judaísmo. Então, assim, existem vários argumentos de tradução e transliteração que são questionáveis, e se tem a influência das seitas racionais, que seita que eu digo é tudo aquilo que provém fértil da cultura racional, dos conhecimentos férteis, eles são extraídos só o que interessa, como foi feito também no Concílio de Nicéia, e excluídos o que não interessa, a modo que um novo Constantino surja e surja com ideias incrivelmente diferentes da proposta original e desviem os cordeiros, né, do seu rebanho. Isso é uma forma de comentar. Bom, falando do livro Universo em Desencanto, 5º fascículo, programa número 31. Esse programa 31 é o programa de número 3 do 5º fascículo. Começamos no 29, né? E vamos lá direto às partes que são pré-selecionadas. Se você tem interesse, eu sugiro que você faça
leitura em casa do capítulo inteiro e não dos momentos que eu separei aqui, tá bom? Página 29 do meu livro, já é a segunda folha do Como Eliminar as Doenças e Conservar a Saúde da Humanidade. Eu separei aqui, então, vive a humanidade sofrendo as consequências dos seus abusos, da sua inconsciência, por não respeitar a Mãe Criadora, abusando demais contra as leis naturais da natureza Mãe, que mantém a tudo e a todos. E assim a atmosfera envenenada envenena o organismo, envenena o cérebro, e o cérebro envenenado se torna um cérebro com a ação do mal por estar envenenado. O cérebro envenenado está mal, evolui mal, progride mal e só tem a essência do mal por só respirar o mal, que é a atmosfera poluída pelo envenenamento dos gases artificiais. Tanto envenena a atmosfera como envenena as águas, os vegetais e os animais. Mas a inconsciência envenenada pelo envenenamento da poluição é que vem trazendo o desequilíbrio da humanidade e o sofrimento em geral de todos no mundo. Eu separei numa outra página mais à frente. E qual é a medida a tomar para ao menos amenizar os males? É refrear aos poucos o progresso químico, destruidor da vida da matéria, e refreando aos poucos vão diminuindo os males. E assim, vejam o resultado do livre-arbítrio sobre os abusos do progresso do mal. Está aí uma das causas do grande sofrimento da humanidade. O inconsciente pensa sempre que está fazendo bem pela sua inconsciência, e quando cai na realidade diz: é verdade. A humanidade é culpada da sua própria destruição, da sua própria desgraça. Os excessos do progresso material só podiam produzir o mal e progredir o mal, multiplicar o mal e a destruição por eles, porque os antigos tinham uma longa duração, porque viviam em condições melhores. Então é aquele assunto que a gente falou sobre viver mais de 1000 anos. E assim, quem evoluiu no mal sofre as consequências e vive mal, e o resultado do progresso de destruição. Cadê o oxigênio puro que era o sustentáculo da humanidade? Cadê? Destruíram tudo e ao pouco que resta, não dá para eliminar o envenenamento da atmosfera poluída, causadora de todas as moléstias, de todas as doenças da humanidade. Suicídio lento a longo prazo. Mais abaixo, o livre-arbítrio na prática do bem, tudo bem, mas na prática do mal, tudo mal, porque tudo tem limite. Ultrapassaram os limites naturais e daí as consequências desastrosas da vida humana. Tudo tem limite. Se comer demais, passou do limite, faz mal. Se beber demais, faz mal. Se trabalhar demais, faz mal. Então essas questões que eu separei são questões de limite também, né? São assuntos que a gente pode falar sobre qual é a posição do ser humano em questões de limite, o que você tem feito, né? Que é tão ruim para você.
Eu falo mais à frente sobre o livre-arbítrio na prática do bem. Tudo bem, mas na prática do mal, tudo mal. Tudo isso, dessa forma e assim, causou a destruição da coisa mais preciosa, que é a saúde de todos. A devastação da flora medicinal, que transmite a essência medicinal para a conservação da saúde do animal racional, no devastar ou no devastamento da flora medicinal, houve o transtorno e o desequilíbrio da saúde de todos, deixando de respirarem os remédios transmitidos pela flora para a conservação da saúde e a estabilidade do corpo e da sua vida. A gente falou lá no início do programa sobre aquilo que mantinha a saúde humana, né? A inconsciência levou a humanidade a destruir a própria saúde, a própria vida, ficando desguarnecido e desamparado do oxigênio medicinal transmitido pela flora medicinal. O reflorestamento é uma coisa necessária para a saúde do ser humano. O vegetal, cada um transmite a sua dose vibratória de sua essência salutar para a estabilidade da saúde de todos. Falamos no início também sobre vibração do vegetal. E ele fala mais abaixo, né, que o que mantinha, guarnecia a saúde do ser humano, mas devido aos crimes cometidos, né? Então, tudo que existe na natureza é porque é preciso. O vegetal é o protetor da saúde e da vida humana, e por isso nele está a flora medicinal. Mas a incompetência, a ganância, a ambição, a vaidade derrotaram a saúde da humanidade e criaram doenças monstruosas e o envenenamento do corpo. Mais abaixo ele fala: o progresso inconsciente causador da destruição da humanidade, a fábrica de doenças que assola o mundo inteiro, como epidemias de toda a ordem, de todas as espécies, e a flora medicinal, a guardiã e conservadora da saúde e da vida. Há necessidade, e grande necessidade, de reflorestamento da terra para a conservação da saúde. Toda árvore transmite a sua dose fluídica medicinal para ser respirada por todos. Toda árvore tem seu cheiro, seu perfume, seu aroma. É uma vida conservadora de vidas, por ser um remédio da flora medicinal. Então há necessidade de arborizar a terra por todos os cantos, por todos os lados, por todos os centros populosos, por todos os arrabaldes, enfim, para a conservação da saúde de todos e terminar todos esses males, todas essas doenças que vêm destruindo a vida humana. Arborizar tudo, para que o ar se torne um ar medicinal pelos fluidos e a respiração da flora vegetal, para que todos refloresçam com bastante saúde e uma vida satisfatória, que a saúde não há dinheiro que pague. Então, o reflorestamento da vida da terra para a conservação da saúde, daí o prolongamento dos anos de vida. A natureza é protegida pela essência formal para a estabilidade e o equilíbrio do animal racional. Um é o alimento oral da máquina e o outro é o alimento respiratório para a conservação vital da saúde humana. Então, a saúde é conservada pela respiração da flora medicinal e a máquina é conservada pela alimentação adequada à máquina. Se ela alimenta o corpo, também cura o corpo de forma natural, a respiração da flora medicinal. Então são pedaços, são trechos do capítulo que eu separo para destacar a importância do assunto, né? Muitas vezes você faz uma leitura superficial e não se atenta à importância do assunto, né? Então tem aqui no segundo capítulo a serventia da flora medicinal e vegetal para que foi feita, segundo capítulo desse programa. A pessoa respira a essência da conservação da saúde,
transmitida pela respiração da flora vegetal, porque tudo que tem vida respira. A boca foi feita para o alimento do suprimento do organismo, do corpo, e o nariz foi feito para receber, respirando, a conservação da saúde, transmitida pela respiração da flora medicinal. Por isso que o nariz, a respiração é mais importante do alimento. A gente abordou isso lá na introdução do capítulo. Mais à frente eu separei sobre o finalzinho de um parágrafo, dizendo que ele falava sobre a vegetação, sobre o suprimento do organismo, uma infinidade, como o trigo, o arroz, o feijão, a vagem, o chuchu, a cenoura, uma infinidade de iguarias vegetais naturais para a conservação e estabilidade do organismo, da máquina humana. E tem a outra parte, que é a flora medicinal, transmitindo com a sua respiração o alimento para a conservação da saúde. Ou seja, mais uma vez ele mencionou que para conservar a saúde o que vem é do alimento pela respiração. O ser humano não precisava de remédios, porque a flora medicinal conservava o organismo, mas foram obrigados a descobrir remédios, inventar remédios, porque foram aparecendo as doenças por irem devastando a natureza conservadora da saúde, o devastamento da flora medicinal. Mais abaixo ele fala aí que foi daí os primeiros passos para os que perderam a linha certa da conduta, da bússola que está na palma das mãos, que é o mapa astrológico indicado como viver, a indicação verdadeira da vida, e é por isso que perderam a linha de conduta da natureza, porque tudo estava certo, mas os abusos do livre-arbítrio é que culminaram com todos nesse desajuste infernal, já de longos séculos e veteranas eras. Já que tudo foi muito certo, com o mapa astrológico na palma das mãos para se guiar. Os remédios, que não são remédios, um modo de falar, é sim a flora conservadora da saúde e os legumes e cereais para a conservação da saúde. É então tudo certo e muito certo para o ser humano viver corretamente, bem e feliz. Mas deturparam tudo, que o bicho é assim mesmo, teimoso, rebelde, imprudente, ganancioso, ambicioso, vaidoso, turbulento, e quer sempre que suas ideias e suas vontades e seus pontos de vista prevaleçam. Foi o que se deu ao abandonarem o alfabeto verdadeiro e natural da natureza, o alfabeto astrológico, que o mapa são esses riscos nas palmas das mãos, porque não queriam ficar subordinados às leis verdadeiras, naturais, e sim que suas ideias e suas vontades prevaleçam em seus caprichos. Então, insubordinando-se contra as leis poderosas, criaram em desgraça. Mais um dos assuntos sobre insubordinação. Poderiam todos estarem vivendo no céu, e já de muito todos vivendo no inferno, e como sabem, o bruto não reconhece direitos, os monstros não reconhecem direitos. Foi o que se deu nas primitivas civilizações, de que não há resquícios de espécie alguma, ou seja, não deixaram fragmentos, coisas a serem investigadas, não existem mais. Civilizações de milênios, muito longe dos primitivos povos da civilização atual. Civilizações que já foram extintas, no plural, onde existiram os antediluvianos. Falando sobre isso, sobre seres que existiam antes do dilúvio, mas não no conceito bíblico. Feras monstruosas que também há muito foram extintas, como foram extintas as civilizações, no plural, as feras, os animais e tudo, enfim. Então, ficando resquícios do alfabeto artificial inventado, ou seja, o que ficou é uma sobra do alfabeto, não ele todo. Vou repetir. Ficando resquícios do alfabeto artificial inventado, outros povos foram se baseando no que encontraram
e daí o prosseguimento do alfabeto artificial articulado da imaginação do ser humano. Você vê que outros povos, em outros cantos, foram continuando com o que encontraram. E dessa forma e desse método é que foi feita a causa da multiplicação de ruínas da humanidade, que veio ao mundo em confusão e em multiplicações de ruínas, até que chegassem ao ponto crítico em que o mundo se encontra, pela planta verdadeira destruída e criando assim uma artificial para dar expansão aos caprichos inconfessáveis, perdão. No capítulo A Exposição dos Fatos Ocorridos no Mundo, feita pelo verdadeiro Deus, a razão e os motivos dos males da humanidade, eu deixei pedacinhos também aí de assuntos importantes. No topo eu deixei a ideia sobre panteísmo, evolucionismo e criacionismo, mas eu venho falando sobre esse intervencionismo. Quando ele começa o capítulo olhando a frase e não o capítulo no geral, mas focado na forma que foi criada a frase, ele diz assim: e assim tudo foi feito com precisão. Olha a ideia de intervenção, para suprir o corpo, a vida e a máquina do animal racional. Não havia necessidade da humanidade viver imaginando e pensando para organizar a vida da matéria. Tudo isso aconteceu porque deixaram de se guiar pela bússola certa, que é o mapa e a planta da vida de todos, que todos têm na palma das mãos. Então, por deixar de se guiar pela via certa da natureza, em degeneração racional, é que ficaram todos tontos, sem saber o rumo certo a tomar e sem saber o que fazer para viver em paz, dignamente racional. E é por isso que ficaram confusos com a natureza, extraindo remédios para irem remediando o corpo até não poderem remediar mais. E lá embaixo ele fala: foram os antigos de épocas antiguíssimas, que já foram extintas, no plural, civilizações, no plural, que erraram demais assim dessa maneira e que ficaram todos tontos em confusão permanente e que veio o extermínio devido à multiplicação das confusões. Mas quem não conhece o passado culpa o verdadeiro Deus, dizendo que Deus fez tudo incompleto, confuso e sofredor. O verdadeiro Deus não ia jogar seus filhos em provas amargas, em duras provações. Então, seria considerado um Deus cruel pelo seu procedimento e papel desumano e asqueroso. Tudo foi feito certo. Intervencionismo. E como falamos no início, a relação entre um Deus cruel e um Deus que compreende e que ajuda no processo evolutivo, né? Lá no finalzinho ele diz assim: e foi assim outrora na primeira ou nas primeiras civilizações, plural. Ainda eram mais rudes, mais teimosos e mais rebeldes e se guiavam por uns tempos pelo mapa astrológico. É o finzinho aí do alfabeto astrológico, o início do alfabeto artificial. Depois de graúdos é que começaram a querer dar expansão aos seus gostos e suas vontades, fugindo assim das indicações e das instruções do mapa astrológico, até chegarem ao ponto de não quererem mais admitir o mapa astrológico, que é o alfabeto de astrologia. Começaram então a idealizar e inventar um novo alfabeto, para que pudessem dar expansão às suas vontades, abusando assim do livre-arbítrio, e formaram um novo alfabeto. Resultado: começou a ruína de todos, até que veio a extinção dessas civilizações, plural,
Mas quem não sabe o que se passou, culpa o Criador pelos males da vida humana. Não, o Criador não tem culpa dos abusos inconfessáveis da humanidade, e por os primitivos abusarem é que sofreram as consequências e os resquícios que ficaram dos vestígios das civilizações que foram extintas. Resquícios, vestígios das civilizações. É que deram a formação do alfabeto antigo, inventado e criado e idealizado pelos seres daquela época. Então, mais uma vez, aí a criação das pirâmides que nós falamos lá no início, da modificação, da expansão e da potencialização da energia magnética, falamos lá no início sobre isso, né? Então, se baseando no alfabeto errado dessas civilizações extintas, no plural, e que deram margem à apuração e lapidação e criação do alfabeto que existe, a base encontrada das extintas civilizações. Deus fez tudo certo, intervencionismo. A flora guardiã e conservadora da saúde, a flora medicinal, por meio da respiração da flora. A respiração da flora sendo alimento da conservação da saúde, e daí não existia doença. Não sabiam que era doença, porque estavam em contato com o natural. E os vegetais e os cereais como alimento, para o alimento e conservação da máquina orgânica do ser humano. Tudo foi feito certo e correto, mas os abusos são a causa das más consequências. Deixaram o alfabeto certo da astrologia, deixaram de viver certos para viverem errados, com a criação dos novos alfabetos para a expansão dos seus gostos, as suas vontades, as suas ideias, criar as suas leis de conveniências com as suas vontades, com as más ideias, idealizar leis de acordo com suas conveniências. E lá embaixo, então, Deus não é culpado da insubordinação do animal racional, palavra insubordinação, e por isso foram assim classificados devido à rudez, à teimosia, à rebeldia, à ferocidade, o gênio mau, os péssimos costumes, os vícios intolerantes, o gênio monstruoso, o gênio feroz, o gênio sanguinário. E mais abaixo ele diz, então foram qualificados de animais racionais, porque o animal racional é bravio, feroz, falso e traidor. Mas não eram para serem assim. E o que fez todos assim foi a deturpação do alfabeto. Abandonaram o certo e fizeram o errado, e admitiram o errado, e daí veio tudo errado, e as multiplicações dos erros, e todos a lutar para endireitar, e quanto mais lutam para endireitar, debalde são todos os esforços, as ruínas sempre a se multiplicar. Culpados são os primitivos das civilizações que já foram extintas e das novas gerações que herdaram os resquícios da forma do alfabeto no início, que foram o latim, o grego e o hebraico, que deram motivação a todas essas divergências de idiomas, cada qual com o seu idioma, quando podia ser como era, um idioma só, universal, porque a astrologia é uma só, ou seja, lá no início, quando a gente falou sobre o alfabeto e os idiomas e os resquícios que datam de 10 a.C., do século 10 a.C., é importante lembrar da quantidade de outros idiomas, como ele fala aqui, né? Que foram extintos também muito antes, e esse desenvolvimento que surgiu dos fragmentos do alfabeto artificial. Para existir os fragmentos do alfabeto artificial, era preciso extinguir uma civilização. Ao extinguir uma civilização dos antediluvianos ou com terremotos, no caso do Egito Antigo, dependendo da forma que essas civilizações foram extintas, esses fragmentos foram encontrados. Por exemplo, no caso do Egito, olha aí na internet em que ano foi descoberto a Esfinge, em que ano foi descoberto Quéops,
E quando se começou a falar sobre isso na história da humanidade, então você vai ver que esses fragmentos foram encontrados, mas são, até hoje, 2024, estão tentando ser compreendidos. Não há uma compreensão perfeita, há um entendimento do que se acha. Eu estava acompanhando ontem um documentário sobre o Egito, e a leitura de alguém que mora, né, um arqueólogo que mora no Egito, que nasceu no Egito, ele diz assim, bom, pode ser de baixo para cima, pode ser de cima para baixo, pode ser da direita para a esquerda. Não há um entendimento correto, preciso. Há uma percepção do que se acha, né, do que é, mas não há um entendimento de como foi criada a pirâmide e por que foi criada a pirâmide, né? Por exemplo, no caso de Quéops, né, da construção, há tantas versões e tantas ideias e tantas conclusões, mas ninguém definiu como foi construído e para que foi construído. Então, há uma relação com Órion, há uma relação com o universo, há um posicionamento do universo, mas eles não sabem o porquê. O porquê ali é para potencializar a energia magnética, é para aumentar esses pilares magnéticos que fala desde o primeiro volume da obra, Universo em Desencanto, são pilares magnéticos para potencializar, para trazer mais energia magnética ao ser humano, para que ele possa interagir com a energia de ação rápida, que é a energia magnética no seu estado primitivo ainda, né? Antes ainda ela ter sido completamente evoluída. Então, ele diz aí o caso dos primitivos das civilizações que foram extintas e das novas gerações que herdaram os resquícios da forma do alfabeto do início, que foi o grego, o latim, o hebraico, que deram motivações a todas essas divergências de idioma, cada país com seu idioma, quando todos, né, no caso, né, quando podia ser um só, né, uma língua só, o idioma universal. Então, você vê que não se trata aqui de um Deus que interferiu no processo de comunicação. Você vê que não se trata de um Deus que interferiu no processo de criação das religiões. Você vê que não se trata de um Deus que pune. A visão racional é uma visão, óbvio, de intervenção sobre as leis naturais, respeitando o princípio do livre-arbítrio. Assim, para você que não conhece o livro Universo em Desencanto, não tem como. É o desafio, porque existem dois caminhos no livro Universo em Desencanto: o teórico, aquele que você lê, e o prático, aquilo que você vive mesmo, que você identifica como realidade, como verdade. Então, se você for seguir só o teórico, você vai muito, mas muito longe, porque ela justifica absurdamente tudo que existe. Então, na página final ele fala que chegou a época, né, que deveria chegar, a época em que todos estão à procura de uma solução divina para socorrer a humanidade, que já não aguenta mais de tanto sofrer e penar. Então chegou a hora própria, exata, em que o mundo necessita de socorro do verdadeiro ser onipotente, onisciente e redentor. Então não culpe Deus pelo sofrimento abrasador que afoga toda a humanidade em desespero e dor, e sim aos primitivos que desobedeceram às leis naturais, o mapa astrológico que todos têm nas palmas das mãos. Então botaram tudo e todos em confusões, vieram inventando e idealizando e criando uma infinidade de coisas desnecessárias para a multiplicação das confusões, a ponto das divergências dos idiomas, quando tudo podia ser uma coisa só, porque a astrologia é uma coisa só. Agora uma satisfação da divindade suprema, explicando os motivos da razão do sofrimento da humanidade e quais foram os motivos do desconchavo e da confusão da humanidade. Então você vê que se trata de um Deus que explica, que justifica, que completa, e não um Deus que ataca, que humilha, que cria essas dificuldades, né? Essas punições para o ser humano. Ele não tem nenhuma relação com o sofrimento da humanidade. Então, já na justificação do verdadeiro Deus, o racional superior,
No linear do horizonte, o horizonte racional tinha que forçosamente intervencionismo. Tinha que forçosamente vir uma justificação da situação universal da humanidade. O uso do verbo e a forma que ele é formulado na frase, ele mostra claramente, eu preciso ler mais uma vez, com ênfase na frase, para que você possa sentir a intenção da frase. No linear de um novo horizonte racional, tinha que forçosamente vir uma justificação da situação universal da humanidade. Tudo tinha que chegar ao seu dia do esclarecimento perfeito da humanidade, do animal racional, que nunca se conformou de assim ser como é, sofredor e mortal. Então tinha que vir um esclarecimento divino, por o animal nessas condições de animal viver agonizando e agonizado a vida inteira. Agoniado por ser um ser construído em matéria em decomposição, agoniado pela luta de aventuras para poder viver, agoniado de ser um ser instável, sem consolação, vivendo temporariamente e desconsolado por não ter garantias de espécie alguma, por estar exposto a todas essas doenças, a todas as enfermidades, a todos os desastres, a todos os imprevistos de ficarem aleijados ou inutilizados ou deformados. E na outra página eu deixei marcado aí, se este mundo existe é porque existe o dono dele, porque não há efeito sem causa, se existe o filho é porque existe o pai. E assim, vivendo de tantas perguntas, sem ter quem respondesse e vivendo à mercê da sorte, à mercê das oportunidades, por nunca se encontrarem feliz, nunca se encontrando feliz e sempre se considerando um infelicitado por ser um sofredor imortal. Mais à frente ele fala aí na página 46, então em virtude disso, o Criador sendo sempre o culpado e hoje estão sentindo e estão vendo que o Criador fez tudo tão diferente do que está. Não é criacionismo, é evolução e é intervenção. Que o Criador fez tudo tão diferente do que está e do que há muito vem se passando com a humanidade. Hoje estão sabendo que estão sofrendo as consequências dos abusos dos antepassados, como até hoje os abusos permanecem. Abusos de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, abusos criminosos, monstruosos, sendo este mal um mal hereditário das primitivas civilizações que foram extintas, nascendo outras civilizações e encontrando escombros e resquícios que foram aproveitados para deduzir coisas do passado e começaram a imitar os mesmos passos do alfabeto encontrado para se entenderem, ou seja, é o que acontece hoje no Egito. Eles estão observando esses textos antigos e começando a rever e entender melhor o que era, mas ainda não sabem como chegar na condição que eles chegaram, na condição evoluída, né, energética, né, o poder que eles tinham, que hoje o ser humano não tem mais. Falando aqui da questão do Criador, ele volta a dizer que o Criador não foi culpado, né, que são abusos. E ele fala sobre a questão da morte, por exemplo, da questão da expansão da vida, a gente já sabe, da criação da vida a gente já sabe, do ambiente que foi criado para que essa vida conseguisse prosseguir no processo evolutivo, já em classes inferiores, né? Mas ele justifica aqui qual era o ambiente que se tinha nesse período, né? A pessoa, no decorrer dos séculos, ia secando aos poucos, depois de longa e bem longa duração, porque tinha flora medicinal para a conservação da saúde. Ou seja, se você viu lá aqueles itens que a gente conversou sobre o capítulo, né? Sobre esses nomes históricos da religião, falando que pessoas viveram acima de 300 anos, 700 anos, 900 anos, então
Isso pode, no seu ponto de vista religioso e não do ponto de vista histórico, pode ser que você encontre outras justificativas além, muito além, para entender que a humanidade já viveu esse período e de fato é real. Mas para entender isso é um processo energético, não tinha alimentação envolvida, não tinha água envolvida, né? Não tinha nenhum tipo de intoxicação e poluição, então é todo um cenário muito, muito diferente desse processo evolutivo, porque se a vida vem da flora e tem interferência da água e da terra e ela surge como uma célula, imagina como é que esse processo, como é o esperma hoje no óvulo se tornando um ser humano, como é que esse processo viria da terra e por quanto tempo ele estaria exposto a esse processo. Então é por isso que a gente falou em procariático, eucariático, falamos em mitose, porque era esse o objetivo de falar sobre isso. Então o Criador não foi culpado, e sim os abusos das leis naturais que as primitivas civilizações, quando eram regidos pelo alfabeto astrológico, ninguém obedecia. Não havia moléstias e doenças, ninguém adoecia. Não havia moléstias e doenças de espécie alguma. A pessoa, no decorrer dos séculos, ia secando aos poucos, depois de longa e bem longa duração, porque tinha a flora medicinal para a conservação da saúde. Então estava a humanidade ligada à natureza, que os formou assim, e tinham nos cereais e nos legumes o combustível da alimentação da máquina. Então, a pessoa não apodrecia, ia secando aos pouquinhos naturalmente, sem sentir, como um vegetal. Depois de um certo tempo para cá, começava a secar naturalmente e não apodrecia. E assim era o ser humano, por estar ligado ao vegetal, que era o conservador da saúde, mas com o tempo começando a nascer ideias novas nos abusados. Os abusados começaram a criar e inventar e idealizaram um novo alfabeto. Lembra que esse processo é um processo de interferência magnética e não só um processo de vontade própria, e essa interferência magnética é da manipulação da energia magnética. E você vê a construção das pirâmides, por exemplo, você vai entender como isso foi construído, né? Observa bem como é que foi construído. Se o maior guindaste do mundo hoje não consegue fazer, como é que eles fizeram, né? Tirar uma pedra de 80 toneladas e fazer uma fundação e fazer uma estrutura dessa no meio do deserto, não é estranho para você? Não é estranho que essas pedras tenham uma precisão e um corte que não existe hoje na humanidade? Que tecnologia era essa que se tinha no Egito Antigo que não se tem hoje em dia nas construções modernas, né? É justamente esse tipo de ferramenta, esse tipo de técnica para construir algo tão magnífico como Quéops, por exemplo, né? Então, ele mais uma vez fala, não estavam satisfeitos porque não queriam ser subordinados. Essa não é a primeira fala de subordinação. Então, se você mencionou aí que subordinação tem relação com o plano material, não, a subordinação já tinha também no mundo racional. Você vai encontrar alguns livros aí que vai falar a palavra insubordinação, se referindo ao mundo racional, a essa ação de entrarem para uma parte que não estava pronta para entrar em progresso. Então, ele fala que tudo isso foi combatido, né, na época, esses conflitos, né, de opinião foram combatidos, mas os rudes não respeitam direitos, os abusados são abusados e continuaram com os abusos na formação de um novo alfabeto. Então, esse processo causou as diferenças de opinião, as diferenças de opinião causam as diferenças e atritos entre eles, e esses atritos causam as divergências do que vai ser feito, e cada um acaba fazendo aquilo que as suas vontades determinam, ao invés de trabalhar como abelhas ou como formigas, trabalhando em prol de um processo onde cada uma faz a sua parte, ou como as células do corpo, onde cada uma faz a sua parte, e não há uma briga nem questionamento de quem trabalha mais ou quem trabalha menos, ou quem faz isso mais importante ou quem faz isso menos importante, como as células do corpo, como as abelhas, como as formigas. O ser humano tinha essa relação de necessidade, de importância, onde cada um exerce um papel em prol de uma sociedade, sem nenhum tipo de vaidade ou de prepotência ou de arrogância, e
Quando há uma interferência na vibração energética para a energia magnética entrar em ação, essa energia magnética causa uma interferência na opinião, e essa interferência chegou a tal ponto de questionar-se o que se deve ou não seguir. Esse é o conceito de subordinação, e criando assim a sua própria opinião daquilo que deve ser feito e não daquilo que deveria ser feito. Então, ele fala mais abaixo, né, que no fim dessas civilizações, né, eles vêm com um novo alfabeto, mas ao terminar essas civilizações, surgiram em outros pontos da Terra. Por isso eu falei sobre Pangeia lá no início, né? Então, essas novas gerações surgiram em outros pontos da Terra. Você faz uma linha inferior da Terra, aí você vê da América do Sul, né, até ao Oriente, passando pela África por baixo, você vê pontos diferentes de civilizações antigas surgindo da parte inferior do planeta, né, nesse período da história moderna, no caso, né. Então, ele fala sobre surgiram em outros pontos da Terra novas gerações que encontraram o alfabeto das civilizações extintas e trataram de estudar e lapidar e preparar e progredir, formando daí o início dos alfabetos atuais desde há muito. Então ele dá um conceito. Primeiro nós pegamos os fragmentos, depois desses fragmentos, porque não era completo, pegamos o entendimento dos nossos próprios fragmentos. E esse entendimento causa uma evolução em cima desse entendimento, e dessa evolução causa a criação e evolução de outros idiomas, seguindo outros caminhos, né? Como é hoje o hieroglifo, ninguém mais usa o hieroglifo e acaba migrando para um outro idioma, né? Então ele diz aí, surgiu o grego, o hebraico, o aramaico, o latim e outros mais complicados que foram extintos na época. No caso do aramaico ou outros anteriores, alfabetos idiomas do Antigo Egito, usados. Eu tinha uma lista enorme aí de alfabetos que não existem mais, de línguas, idiomas que não existem mais. Viraram então, lapidando o alfabeto, modificando com uma infinidade de transformações e assim preparando para melhor entendimento e esclarecimento, até que chegou o ponto de domínio que há bem pouco muitas nações ainda sem instrução, ou seja, ainda tem gente querendo, ainda precisando de evolução, né? Mas ele fala na página seguinte: as novas gerações só encontraram os escombros das eras que terminaram, e nesses escombros o alfabeto por eles usado, daí então é que surgiu o início do alfabeto atual. Ou seja, o alfabeto artificial não é o alfabeto que estamos usando agora. O alfabeto artificial foi extinto, e na extinção do alfabeto artificial deixou resquícios. Esses resquícios que foram encontrados por essas novas civilizações foram reutilizados. Eu vou voltar a ler. As novas gerações só encontraram os escombros das eras que terminaram, e nesses escombros o alfabeto por eles usado. Daí então é que surgiu o início do alfabeto atual, ou seja, é a sobra da sobra da sobra do que deveria ter sido, né? Então, quem não conhece o passado diz: Deus é responsável por todo esse sofrimento da humanidade, por isso não atende às súplicas e o clamor da humanidade, né? E pede misericórdia há séculos e séculos. Será que Deus é mudo, surdo, soberbo e cego, que não vê os martírios e o sofrimento de seus filhos? Será possível que Deus não tenha misericórdia do sofrimento da humanidade? Então digo eu, o racional superior, Deus está provando e comprovando que os causadores de todo o sofrimento são os abusados primitivos, e todas têm os resquícios hereditários dos primitivos de eras passadas, o mal hereditário. Por isso, no título do capítulo, o mal hereditário. É que todos os seres humanos são abusados, teimosos, geniosos e atrevidos, o mal hereditário. E foi por esse mal
que todos estão sofrendo as consequências com o mal hereditário, que são os abusos naturais do ser humano. Então Deus não é culpado de estarem assim, nessas condições, e assim como estão, e assim os abusos que não reconhecem direitos. Você vê, as justificativas são seguidas, né? O abusado não reconhece direito. Foi o que se deu, e o que está se dando, e o que continua a se dar. Os abusos sempre constantes. Portanto, Deus não é culpado de serem assim. E é assim desde os primitivos passos, que entraram pelo pedacinho da planície que não estava pronta para entrar em progresso. Então, depois da evolução do alfabeto, muito mais tarde, começaram com a evolução, a criar ideias, modos, formas e maneiras. Foi que, muito mais tarde ainda, começaram a surgir as doutrinas, as seitas e as religiões. Você vê que a criação da religião, da seita, da doutrina, na verdade, porque ela não é literal, você precisa estudar para poder achar esses argumentos, ele fala em outros livros que a criação é uma intervenção da natureza para que essas energias, essas forças, assunto número 3 de 4 do Yeshua, que essas forças agissem sobre esses grupos. Então a força que rege, eu lembro que eu falei sobre o personagem, né, o ser humano, o personagem criado, a força que rege e Deus. Então Deus aqui falando sobre o porquê das religiões, a força que rege, lapidando, né, e guiando o ser humano, o personagem criado que faz parte do processo da religião para que o ser humano fosse seguir esses princípios e ser lapidado pelos princípios morais da religião que detêm, que controlam o livre-arbítrio do ser humano. Então, no contexto evolutivo, a cultura racional, ela vê como um ponto, aspas, negativo, ponto, porém super positivo no processo evolutivo. Se por um ponto a religião e a seita é negativa, por outro ponto, ela é importante e necessária para o conceito de evolução e desprendimento dos resquícios, dos escombros do alfabeto artificial, criados pela vontade, pela vaidade, pela prepotência e pela arrogância, tirando o ser humano de uma linha natural, cósmica, e entrando o ser humano numa linha animal, e sendo muito mais animal do que racional, ou seja, um animal racional com tendências a virar bicho, porque essa é a natureza do animal, e só mesmo uma regência inferior, porém superior ao ser humano, inferior porque não é Deus, mas é superior ao ser humano, que se apresentasse como deuses e deusas, para poder limitar esses grupos das maldades e atrocidades que eles mesmos criaram. Por exemplo, as religiões maias, ou os astecas, ou os incas, ou até mesmo o Egito, as barbaridades, os sacrifícios que eram e que ainda são feitos. Então, todo o processo evolutivo, há uma necessidade de uma intervenção, seja ela positiva ou aparentemente positiva ou negativa, para que o ser humano se converta, para que ele se conheça e para que ele evolua. Então, cada religião, cada seita, cada doutrina tem a sua importância, a sua necessidade respeitada no livro Universo em Desencanto, que não é religião, não é seita, não é doutrina, e falar de Deus não significa ser religião. Se fosse assim, a ciência também ela teria sido considerada como religião. É uma questão de entendimento e de conhecimento da importância da evolução do ser humano. Eu acho tão interessante que a gente comente sobre esses assuntos, porque acaba entendendo também no conceito histórico que o que está acontecendo agora com a cultura racional é o que aconteceu com o cristianismo no início, nas primeiras seitas, né? Então há sempre uma religião mais à frente com intenção de desviar e mudar o caminho. Em toda e qualquer evolução, os avatares da humanidade sempre tem um lado negativo tentando mudar o caminho, né? Ele fala aqui bastante sobre os passos, né, que entraram os primitivos, a mudança que foi feita, que o culpado não foi Deus, mas que por entrar por esse pedacinho da planície. Eu acho também legal falar sobre a expansão da planície racional e entender sobre a expansão aparente do universo,
que essa expansão aparente do universo tem um sentido lógico para a ciência, porque acha que foi fruto de uma grande explosão, e não pelo ponto de vista racional, que na verdade é desfazendo e expandindo, não, mas na verdade desfazendo os corpos celestes, desfazendo o universo, talvez até entender a razão dos buracos negros no universo, que existem forças maiores desfazendo as forças menores, e tudo aquilo acaba retornando ao mundo racional. Então, quando você fala sobre os conceitos de evolução da humanidade, e entender que se por um ponto de vista a humanidade progride e se deforma e sofre tanto como tem sofrido sobre essas energias, por outro ponto o universo se justifica nessa grande curva energética, nesse processo de retorno ao mundo racional, onde essas classes inferiores, essas jornadas a seres inferiores, para alguns infelizmente necessária, porque não há limite, e é por isso que existe a religião, é por isso que existem essas forças inferiores do astral inferior e astral térreo, para que hajam em cima da vontade humana e criem limites, né? É tão interessante esses assuntos sobre seitas, doutrinas e religiões, e ao mesmo tempo que, como elas têm um livre-arbítrio, elas têm a sua opinião e a sua vontade, elas também acabam criando a ideia de que elas podem fazer o que elas querem, elas desejam fazer o que elas querem, e aí há uma intervenção da natureza, uma intervenção divina de forças superiores para que impeçam que essas forças inferiores façam o que desejam fazer, que é atear fogo no mundo, que é criar as guerras e os conflitos mundiais. Então é um assunto tão amplo que não vale nenhum programa falar sobre isso, mas de entender que a cultura racional não é seita, não é doutrina, não é religião, porém aborda a religião, seita e doutrina a fundo. Ela explica e justifica a evolução do ser humano para chegar no ponto da religião, por que a religião foi criada, está na página 50, e o porquê que ela foi criada, né? Em que momento foi criada. Por isso que esse fascículo é tão linear em termo histórico. Geralmente as entrelinhas acabam justificando esses pingos e esses is em cada momento. E eu acho que vale muito, mas muito a pena você se dedicar um pouquinho mais com atenção ao quinto fascículo. Eu acho legal que ele fala aí, então, na página seguinte, ele justifica no finalzinho, eu queria até falar sobre isso, né? Ele fala que foi o que aconteceu com as civilizações que se extinguiram, né, que entraram em colapso total pelos abusos cometidos. Isso é uma intervenção da natureza, há um intervencionismo no livre-arbítrio. Há quem diga que o livre-arbítrio é intocável, que não é verdade. Haja visto aí a natureza mostrando que não é verdade. Então ele diz assim, foi o que aconteceu com as civilizações que se extinguiram, entraram em colapso total pelos abusos cometidos, e onde existem abusos, as ruínas imperam, e onde existem os abusos, o caos entra em ação. Aonde existem os abusos, ninguém se compreende. Onde existem os abusos, ninguém se entende. Onde existem os abusos, ficam uns contra os outros. Os abusos são as causas das ruínas de quem abusa. Abusos não dão bons resultados, pelo contrário, só maus resultados. Então, para que para que todos reavenham o equilíbrio, para que todos possuam o equilíbrio de encontrar a paz, o amor e a fraternidade, a concórdia universal e a união de todos, é preciso que todos se liguem ao mundo racional, o verdadeiro mundo de origem da humanidade, que são seres de origem racional, para que recebam todas as orientações precisas para o equilíbrio de todos, para a paz de todos e a paz universal. Mas para chegar a esse ponto é preciso desenvolver-se racionalmente por meio do conhecimento de cultura racional, para se ligarem ao seu verdadeiro mundo de origem, para que sejam amparados, protegidos e orientados, para que possam acertar em tudo na vida da matéria, e daí o extermínio dos desacertos esses insuportáveis. Então entra o mundo numa concepção deslumbrante
no delinear de uma nova fase consciente e positiva, que é a fase da razão suprema, a fase da supremacia universal, que é a fase racional, a fase de todos em contato com o Supremo Criador, o verdadeiro Deus, o racional superior, que se existe essa degeneração racional, é porque existe o outro mundo superior que deu consequência a este mundo inferior de animais racionais. Se existe um animal inferior degenerado, é porque existe o racional superior que deu consequência ao racional inferior. Falamos isso lá no capítulo no início, né? Então vamos saber quais foram as causas desses motivos de haver o racional superior e o racional inferior, um mundo superior e um mundo inferior, um mundo dos corpos de energia pura, limpa e perfeita, racional, e o mundo inferior de corpos de matéria em degeneração elétrica e magnética, de origem racional, por isso na categoria inferior de animal racional. Então, se existe o racional inferior, que são os habitantes da Terra, é porque existe o racional superior, que deu origem à consequência ao racional inferior. Lá no finalzinho, e dando prosseguimento no conhecimento da prova da escrituração, de cultura racional, então prosseguindo com os conhecimentos, esclarecimentos, que vão emocionar, porque é do próprio natural do ser humano, que sente riquezas de detalhes acima e muito acima do seu sentimento, e por seu poder aquisitivo ser insignificante, a verdade das verdades balança o sentimento humano. E assim prossegue a cultura do mundo racional, por ser feita por mim, o racional superior. Eu queria encerrar o programa nessa página, ao invés de encerrar na página planejada mais à frente, porque a gente dá um tempo para refletir sobre essa mensagem final do racional superior, nesse capítulo, na página 52. É importante entender que o racional superior, como o verdadeiro Deus, não só justifica, mas ele traz um conceito que era conhecido no cristianismo. Era preciso, no Concílio de Nicéia, justificar e eliminar o conceito humano do Yeshua e criar um personagem onde ele, somente ele, teria a força e o poder de fazer algumas coisas que provariam que ele era o Messias, o Mashiach. O racional superior, ele não só traria o conhecimento teórico a Manuel Jacinto Coelho, assunto do quinto, o Messias MJC, era necessário que ele provasse e comprovasse que ele era quem ele dizia que era. Porém, o racional superior da Terra, o Messias MJC, quinto fascículo da réplica, nunca disse que era o Messias. Então, era importante que os apóstolos, aqueles que cercavam o Messias, compreendessem quem ele era e dissessem quem ele era. Porém, o racional superior abordava os assuntos do aparelho MJC. Então, esse conflito entre entendimento direto e indireto se deu pela quantidade de pessoas que entraram em contato com o Messias MJC e descobriram, de uma forma muito simples e muito humilde, que ele era além e muito além daquilo que eles esperavam. Alguém que sabia o que você estava pensando, alguém que dava as respostas certas para as coisas que iriam acontecer, alguém que faria curas de assuntos incuráveis, de assuntos médicos que ninguém sabia como resolver, de curas que eram discutidas e questionadas por médicos, dizendo como é que isso pôde ter acontecido. Era preciso que esses, aspas, milagres, aspas, fossem realizados de forma discreta, sem que ele dissesse que ele era o Messias MJC, assim como diz o racional superior no quinto fascículo. Era preciso que os apóstolos ao redor do Consolador reconhecessem nele a ligação divina e se questionassem, assim como se questionaram as 10 primeiras seitas do cristianismo, ainda não cristianismo, se o Messias era algo palpável ou não palpável, se o contato com o Yeshua era real ou não era, se ele era Deus na terra ou se era 3 em 1,
ou se ele era filho de Deus. Por isso as questões do judaísmo e do islamismo, vendo o Mashiach, ou Yeshua, como um outro ser diferente do cristianismo e do Concílio de Nicéia. Então, esse questionamento que foi e é ainda questionado sobre o Messias MJC, assunto muito discreto do 5º fascículo da réplica, é que nos deixa entender claramente que só quem viveu e conviveu perto, direto ou indireto, do Messias MJC é que poderia sim dizer: ele é o Messias, ele é o verdadeiro Deus, ele é o porta-voz do mundo racional. Então é por isso que em João 16 diz assim: ele dirá tudo aquilo que tiver ouvido, dizendo que era aspas, médium naquela época, uma visão de alguém que ouve e transmite a voz de Deus e a palavra de Deus, mas seria somente mais uma religião falando de Deus, mais uma religião dizendo que é o certo, o que é o Todo-Poderoso e o caminho é só aquele, como é o cristianismo achando que o islamismo não é o caminho certo, como é o islamismo achando que o cristianismo não é o caminho certo, e toda e qualquer religião justificando que somente ela, e somente o povo dela, e somente o conhecimento dela é o conhecimento certo. Era preciso provar, não só na teoria, nas explicações perfeitas e profundas, mas na prática, de que o que ele dizia era verdade. Então, o racional superior que se apresenta neste livro claramente, e falando do Messias MJC, falando do racional superior, sobre quem ele é e por que ele é o que é, e falando do racional superior e do racional inferior, e falando do mundo superior e do mundo inferior, era preciso provar a teoria. E a única maneira de provar a teoria é a infinidade de relatos racionais narrados entre 1970 e 1990, registrados em fitas de vídeo VHS, de 2 horas a 6 horas cada fita, cerca de 1000 fitas, que ainda, tomara que ainda existam dentro do Retiro Racional. Eu tive a oportunidade de resolver um problema sério e não o fiz, infelizmente. Eu lamento a minha falha, porque eu poderia ter salvo essas 1000 fitas e registrado todas elas em uma mídia, e eu espero que assim alguém o faça, porque esses relatos são relatos seríssimos. Nós temos alguns na internet aí de pessoas que narram claramente levitação, vidência, onipresença, e inclusive o que eu narrei no programa passado sobre trazer alguém de volta à vida. Não é um relato tão assim incomum, porque existem tantos outros relatos de cura. Eu tenho alguns relatos, a minha mãe tem alguns relatos, meus amigos e conhecidos do Retiro ou da minha infância têm alguns relatos, mas no conjunto, todos esses relatos reunidos mostram que você pode conhecer a força da energia racional, mas é preciso muito mais do que ler e estudar, é preciso muito mais do que ler 1000 livros corridos, desesperado, é preciso muito mais do que fazer parte de uma seita ou de um grupo de pessoas com ideias mirabolantes. É preciso que você vibre na energia racional, e eu tenho uma absoluta certeza de que você verá além e muito além do que todos esses estudantes que tiveram a oportunidade de conviver, nem que seja por um segundo, de frente ao Mashiach, ao Consolador, ao Messias MJC, narrado no 5º fascículo. Eu encerro o programa por aqui, desejando uma semana incrível para você, racional, com a certeza e com a força da energia racional, de que você vai criar essa camada desse rochedo inabalável dentro de você, para fazer o que é preciso ser feito, para poder lidar com essas energias inferiores. Eu tenho absoluta certeza que a força da energia racional, a beleza e a luz da energia racional vai iluminar os seus dias a partir de hoje, para que essas dificuldades sumam da sua vida, essas interferências energéticas desapareçam, e que você tenha a possibilidade de se ligar ao mundo superior, de ver o mundo superior, e não em forma teórica. Está aí a mediunidade para o espiritismo, assim como está a realidade do aparelho racional para a cultura racional. Então, se você acha que esses médiuns do espiritismo têm tanto a te dizer, a energia racional tem muito mais a te dizer dentro da sua casa, com a leitura do seu livro Universo Lhes Encanta, se ligando pelo seu raciocínio. É só fechar o seu olho, se concentrar no seu habitante, concentrar no mundo racional, e a ligação será feita. É um estado vibracional natural, não é nada incrível, não é nada que precise treino para isso, é natural.
E no dia que você perceber que é só virar uma chave, é a hora mais importante e mais bela da sua vida. O momento mais inesquecível da sua vida, que é você sentir a força e a presença do racional superior, o verdadeiro Deus, e do Messias MJC, ditado aqui no 5º fascículo da réplica. Um abraço a todos aí mais uma vez, uma semana racional brilhante a todos. Salve, salve, nos vemos em breve no programa Conclusões Racionais, de número 32, ainda a continuação do incrível fascículo do 5º da réplica. Salve, salve, abraço, racional.